Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu colega Luiz Machado, vamos dar sequência aqui a mais um episódio, hein, Luiz? Hoje vamos estar com o cara do treinamento, hein? Cara, Rafa, esse cara é o cara do treinamento. É o cara do mundo dos treinamentos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas antes disso, lembrando todo mundo que se você, quem quer assistir e os nossos episódios, eles vão estar no Spotify e também no nosso canal do YouTube do Cash Oficial. Sigam a gente também nas redes sociais, que com certeza vocês vão ter vários assuntos. Todos os dias a gente posta algo diferente para vocês, motivacional, e vocês vão curtir bastante também lá. Bom, Rafa, eu queria falar um pouquinho dos nossos apoiadores do episódio de hoje. Podemos? Vamos lá. Então, primeiro, La Loba, moda feminina. Há alguns dias eu sou mais loba do que mulher. Tu é mais loba do que mulher? Ficou... Eu deixei tu falar essa. La Loba Womans. Então, mulherada aí que quer fazer um agrado pro namorado, pro marido, pro ficante, pro peguete. Tá aí, La Loba é o lugar. 7 negócios imobiliários, vendas e locação na Grande Florianópolis. @7, numeral 7 Floripa. @7 Floripa é a sua imobiliária. E aí, Luiz? E lembrando novamente, pessoal, siga a gente na rede social, tá? A gente tá no Spotify, no LinkedIn, no YouTube, Instagram, Facebook. Então, onde vocês quiserem colocar do Cash Oficial, vocês vão encontrar a gente lá. Só a dancinha eu não tô fazendo aí. Não. Dancinha não fazemos. Vamos ter sorteio? Sim, vamos falar do livro rapidamente. Então, pessoal, que quiser, nós vamos sortear o livro de Sabedoria, Thiago Brunet. Vai lá, como é que tem que fazer, Dani? Siga a Du, siga no Instagram a Du, siga o convidado, marque um amigo. Mais de 100 comentários, a gente sorteia até 100 livros. Então, vai lá no... Livros? Quantos livros? 3 livros. Tá. 3 livros. 100 comentários, 3 livros. Então, vai lá, tá toda a descrição ali no Instagram, ali, como fazer, e é uma barbada. Nunca foi tão fácil ganhar um livro. Foi fácil. Fácil. E a gente envia pra todo mundo, a galera gosta, Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro. A gente envia via correio pra vocês e vocês vão receber. Vamos lá. O que mais? Bom, ó o fera aí, ó. Fernando Moura, Master Coach Training, fundador da Elite Consultoria, mentor, criador do treinamento Estratégia de um Líder dentro do Beto Carreiro World. 43 anos. Cara, Fernando, é uma honra, cara, tu estás aqui no nosso podcast, aqui no nosso Duocast. Eu te conheço aí uma boa jornada de tempo. Alguns dias. Alguns dias. Cara, muito obrigado pela tua presença. Veio de São Paulo pra cá, né? Pra gente bater um papo e... Pra quem não conhece, ele é de Salto, São Paulo. Tive o privilégio de conhecer até de moto lá. Ele me levou pra conhecer a cidade. Foi um privilégio conhecer a cidade, é muito legal. E obrigado por ter vindo aqui. O Fernando eu conheço aí há mais de 16 anos. Algum tempo. Algum tempo. O Fernando foi o cara que hoje, tudo que eu, aproveitando tudo que eu consigo passar de conhecimento meu, de vendas, de gestão, tudo, eu aprendi com esse cara. Esse cara é o meu mentor na área de treinamentos. Então, há 16 anos que a gente já se conhece, há 16 anos fiz treinamento com ele. Eu arrisco aqui dizer que eu sou um dos caras que mais fez treinamento com ele hoje, eu acho. Né? Eu acredito que sim. Se eu pegar as listas de presença lá... Só dá Luiz. Tá bem treinadinho, já, então. Como que é aquele selo de super fã? Boa. Então a gente teve um grande relacionamento há muitos anos aí. Hoje, graças a Deus, a Du também, né? É parceira da Elite Consultoria. Então, tamo junto. Fernando, privilégio estar com a gente. Vamos bater um papo aí. Bom, queria que tu contasse para todo mundo a tua história também, de onde tu é, de onde tu surgiu, da onde que veio essa ideia de treinamentos. Conta um pouquinho pra galera aí. Muito bem. Bom, primeiro, Luiz, Rafa, é um privilégio estar aqui. Pô, quando me convidaram, mais do bate-pronto, vamos junto e... Que legal, ó. É até legal ver. Ficou legal a foto? Ficou bom, Vou ficar fã desse cara. Tá legal. Pessoal, também sigam ele na rede social ali, ó. Fernando Moura, coach. E também a empresa Elite com 2 L's
tá? Consultoria. Elite Consultoria. Tamo junto. Então, cara, bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Você falou aí de Salto. Eu tenho... Começamos já há muito tempo, né? Hoje, 43 anos. Eu lembro quando falava... Quando eu era criança, né? Quando eu olhava pro meu pai, por 43 anos, pô, meu pai tá velho, né? Hoje eu tenho 43, né? Vocês estão aí perto aí. O Rafa acho que já tem também, né? Enfim. Bom... Eu tenho mais uns 20 anos pra chegar aos 20. Mais um pouquinho Eu só ainda, tenho né? carinha de novo. Legal. Bom, eu moro em Salto, interior de São Paulo. A gente está a 100 quilômetros da capital. Nasci lá, vivo lá, né? Mas assim, né? Vivo cada dia num lugar por causa dos treinamentos, dos clientes. Quem nasce em Salto, o que que é? Saltense, não é saltitante, né? Por isso que ele tá sempre saltando de cidade em cidade aí. O legal que quando você chega na minha cidade, tá escrito lá, bem-vindo a Salto. Então você já tem que levar... Assalto. Você já tem que entrar com as mãos levantadas, né? Cidade Legal. tipicamente brasileira. Isso, é verdade. Mas assim, bom, falando da cidade ainda, tem uma curiosidade, né? É Lá- próximo de Itu, né? Próximo de Itu. Não pode falar Salto de Itu, tá? Senão o pessoal vai ficar bravo. Salto é uma cidade turística e lá tem a fábrica de papel onde é feito o papel moeda do Brasil. Opa, Olha. legal. A carteira nacional de habilitação, Também. o papel Sim. do Passaporte passaporte é tudo feito também? lá. Sim, legal. Já sai lá. Então é a cidade do dinheiro, né? É, isso mesmo. Só que sai tudo em branco, né? Isso é tudo em branco. Depois vai pra Casa da Moeda para imprimir. Bacana. Mas assim, eu nasci lá, minha vida toda, a família toda é de lá, né? Vivo lá. E depois de Salto, Saltou fora. saltou fora. Deixa eu te perguntar, Mas então, mora lá ainda, né? Moro lá. voltando, já que estamos falando do início, como é que veio a ideia, como é que surgiu da Elite Consultoria? Já começou direto ali? Ou Não, teve não. uma coisinha por trás antes? Como é que surgiu a Elite ali? Como é que foi a virada? Bom, primeiro por morar na cidade do interior, você acaba nem tendo tantas opções, né? Uhum. Recursos e tudo mais, até porque a cidade nem te dá essas oportunidades, né? E então o que acontece? Desde então eu sempre quis trabalhar com essa área, desde moleque, quando a gente idealizava, olhava para os professores, pô, um dia eu quero trabalhar com o professor, ser a área de educação. Mas aí, vamos lá, né? Fazendo um resumo aí dos primeiros trabalhos da cidade, aqueles trabalhos que a cidade te oferece. Né? Já fui empregado de loja, de comércio e tal, até por isso essa questão de vendas. Sempre, desde moleque, gostei dessa área. E fui trabalhando. Né? A área de vendas mesmo, antes ainda da Elite, bem... Eu trabalhei na Xerox do Brasil, foi uma escola de vendas. Para vendas, né? Né? Para vendas. Acabei de notar Xerox que eu ia falar. É, Ia perguntar porque sobre isso. a fama que tem na época que eles eram extremamente fortes, a venda era muito agressiva, Sim, era muito treinamento, sim, muita coisa sim. em cima de venda. A minha escola de vendas foi lá e até hoje eu falo que tem metodologia que eu aprendi lá, isso mais de 20 anos, né, falando, que usa até hoje. Os caras eram muito fera, né? Mas isso aí né? Abre e fecha os parênteses aí. Depois nós vamos voltar nesse Depois a gente pode conversar sobre isso. Depois eu fui para a área de telefonia, onde eu trabalhei. Então lá pra gente no estado de São Paulo era Telesp celular. Né? Depois fez parte da Joy Venture e virou Vivo, né? Então eu fui funcionário da Telesp celular nessa época, onde mudou de estatal para privada, né? E, na verdade eu fui funcionário da Portugal Telecom, né? Que cuidava da área das partes de celulares. E a Telefônica, que era a parte de telefones fixos. Nessa mudança, comecei a trabalhar lá. E lá já me deram oportunidades dessa área de treinamento. Mas ainda morando no interior, trabalhando numa loja ali do interior da própria... Só que daí eles me deram internamente, eu comecei, vou inaugurar a loja. Eu era o cara que ia para antes treinar os funcionários. Você ia de loja em loja Isso. treinando o pessoal. Então Isso. aí já Pra começou começar um embrião ali. Começou um embrião ali. Elite. Então assim, eu era fixo na loja de Jundiaí na época. Aí começaram a sair dos prédios estatais, né? E foram para aquelas lojas de shopping. Que não era só loja de celular. Inclusive era loja de atendimento ao cliente. De reclamar de conta. Era tudo junto. Tudo né? junto. E aí começou aquela fase de entrar quando entrou pré-pago no Brasil. Que daí tinha os Baby da vida, Peg Fale, né? Aqueles
Eu fiz parte de toda essa transição. Eu fiz parte da implantação dos celulares pré-pagos no Brasil. Eu fiz parte desse projeto aí. E com isso eu comecei a viajar às lojas do estado pela Portugal Telecom treinando. Vai inaugurar a loja. Um mês antes ia. Aí comecei e falei, pô, que legal. Depois virou Vivo. Eu fui para a área de treinamento da Vivo. Até que chegou um dia que eu falei, pô, posso crescer aqui dentro, né? Comecei a interessar. Né? E a partir daí que surge a Elite. Né? Porque daí foi um momento que eu tive na empresa, até falando com a minha líder direto, que cuidava dessa área de treinamento na Vivo. Eu falei para ela que eu queria avançar novos desafios dentro da empresa, nessa área. E ela chegou e disse para mim, olha, aqui dentro, por maior que seja a empresa, né, por ser uma empresa jovem, não vai ter oportunidade aqui, porque essa é uma área que vai ser terceirizada. E ô Fernando, como é que, pegando essa parte do líder, como é que foi a reação dela? Foi de te bloquear ou de te liberar para... Não, jamais. Essa é, para mim, que eu falo, talvez ela nem saiba hoje, né? Que eu fale tanto dela nos meus treinamentos, nas minhas palestras, mas ela foi o meu primeiro exemplo assim, de liderança de participativa, na evolução do liderado. Quantos anos isso? Mais ou menos? 20? Isso 10, 15? porque a Elite está com 22 anos. 22 anos Elite, vamos 22 um pouco anos mais atrás. Olha só, cara, olha o exemplo de um líder na vida de uma pessoa. 20 e poucos anos, o cara diz, cara, é o meu primeiro exemplo do que é líder, porque... Muitos casos a gente vê assim, não quero que esse cara cresça, ou ele vai crescer demais, ou vai passar de mim, ou vai não sei o quê. Então, não, fica aqui, fica quietinho, não sai, é isso aí que tu tem pra fazer. E ali foi o exemplo justamente ao contrário. Cara, aqui, para o que tu busca, não vai ser o lugar para ti. E nós estamos falando de uma empresa pequena. Claro, falando de uma empresa gigante. Exatamente. Então, e se ela tivesse talvez te bloqueado, tu teria tido uma frustração. Não, eu poderia talvez, estar lá hoje, ou nem tanto. Talvez não estaria lá no interior trabalhando. Exatamente. Então, a importância do poder que tem de um líder de encaminhar as pessoas e cada player na sua área. Isso, né, Rafa? É um problema muito sério e que a gente vê no dia a dia das empresas hoje, né? Que o líder, ele tem medo, muitas vezes, que o subordinado dele, seja melhor que ele. Sim. Sabe de onde que vem esse medo? Se esse cara que começou depois de mim, eu já tô há muito mais tempo, esse cara tá pouco, e esse cara tá passando de mim, significa o que na cabeça dele? Que o incompetente sou eu. Então, para eu não parecer competente, eu tenho que segurar esse cara aqui e não fazer crescer. E justamente o contrário, quanto mais tu faz os outros crescer, mais a empresa vai crescer. Mais você cresce. Não, mas aí o que acontece, até voltando esse exemplo aí da Vivo, né? Da minha líder lá, que nem você comentou, eu poderia estar frustrado ou até talvez seguir uma outra linha hoje, trabalhando em qualquer outro lugar. Exato, Como eu poderia falar assim, olha, a empresa é excelente, mas eu tô indo embora, porque eu caio naquela, que o liderado ele pede demissão do líder e não da empresa. Tá perfeito, exatamente isso. É isso. 100%. E eu falo para todo mundo, e para os líderes aí que vai nos ouvir em algum momento, né, e assistir, é exatamente isso. Cara, né, o exemplo que vocês deram aqui, quando o líder pensa assim, eu não vou ajudá-lo a evoluir porque o cara vai ser mais do que eu, você já tá fora. Você já tá fora. Porque o próprio liderado vai criar uma estratégia. Não é que ele vai te derrubar. Ele vai ser mais do que você, seja na onde você está, ou... E aí também depois a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de líderes só e tal. mais um pouquinho além. Às vezes não é nem o líder. Às vezes, cara, eu não vou investir em treinamento na minha empresa, ou não vou investir porque eu posso perder, vou gastar, ou esse cara vai ficar bom e vai sair. Então, isso pior... E acredita que isso existe muito ainda hoje nas empresas. E muito essa cultura. Então, o cara ia dizer o quê? Então, fica com o pessoal ruim. E deixa ruim. Então, a tua empresa nunca vai ser uma empresa diferenciada no mercado, porque tu tem essa mentalidade de estar com pessoas ruins. A sua empresa sempre vai estar ruim. Sempre vai estar ruim. Porque a empresa depende de pessoas. Independente do segmento, precisa de pessoas. É tecnologia, precisa de pessoas. Porque isso cria um novo desafio para a empresa, que é o quê? Ela começa a ter gente treinada que fica boa, e aí ela tem o desafio de criar uma cultura, um ambiente que segure essa gente. Porque se ele tá bom, vai ter outras empresas ali em volta. Então ele tem que criar. E isso dá trabalho. Então eles, não, para eu não ter todo esse trabalho, eu prefiro ficar com gente ruim. E aí a empresa nunca evolui, o cara nunca cresce, aí dá 2, 3 meses, 4 ou 1 ano, quebra. E aí o problema é do mercado, é do governo, é do real. Aí eu terceirizar a culpa, né? Exatamente. Aí você acaba terceirizando. Eu não tenho sorte na vida, eu não tenho não sei o quê e tal. Nada dá certo pra mim. E é isso.
Bom, e aí o que acontece? Voltando até essa questão, a partir dali eu também tomei um susto, né? Porque, fala, cara, como E assim? agora? E agora? Então, quer dizer, ela me deu esse empurrão, mas ela não disse assim pra mim... vai embora, ou então, já que você quer, então também não vou ter espaço, também tchau. Não, ela me deu uma opção. Se você quiser continuar aqui, você vai ser o que você é. É isso. E é isso. Mas você também pode bater asa e voar. Então bate asa e voa. Uhum. E aí eu criei a Elite. Legal. E passei a prestar serviço pra Vivo. Pra Vivo. Olha que espetáculo. Olha só. Entendeu? Ô, Fernando, explica pro pessoal aqui que muita gente não conhece ou não sabe a diferença. A Elite trabalha com andragogia, que é diferente de pedagogia. Sim. O Aí, que significa esses termos? Isso é legal. Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre trabalho, tanto nas mentorias, nos coaches, e até em palestras, treinamentos, qual que é o diferencial que você quer trazer no mercado? Eu acredito que a partir desse momento, mesmo falando de 20 anos atrás, eu preciso trazer algo diferente para o mercado. Também, senão eu sou mais do mesmo, não é assim que a gente fala? Então, aí, pera um pouquinho. Lá na Vivo, a gente já tinha alguns treinamentos voltados a essa questão de um ensino de adultos um pouco diferenciado, uns treinamentos mais dinâmicos. E falou, que legal. E aí cai o termo andragogia. Quando eu surgi com a Elite, teve um tempo que eu não trabalhei com a marca Elite. Né? Eu trabalhei para uma grande consultoria, que daí também a gente acabou fazendo uns parceiros, compraram minha agenda por anos, assim. Então não entrava com a minha marca. E lá eu tive acesso com cursos sobre andragogia, com professores do México. Porque no Brasil não tem, né? Nós não temos faculdades de andragogia. Então você não se forma andragogo no Brasil, infelizmente. Tá? E vou até falar aqui, de repente vou até dar umas cutucadas. Quando a gente vai dar uma palestra, por exemplo, vou ministrar uma palestra em faculdade, eu falo esse termo, tem até professores de faculdade que não conhecem. Mas isso é que eu queria pedir para te explicar para o pessoal o que significa isso. Então, assim, andragogia... Então, vamos lá. Pedagogia, ensino de crianças. Né? Então, você se forma um pedagogo e você vai dar aula e tal. Para criança. Para criança. Perfeito. Só que, às vezes, essa pedagogia também vai para o mundo da faculdade. E o que é a pedagogia? É ensino por repetição. A criança, ela aprende por repetição. Porque ela é inocente, ela não tem nada na... Ela precisa... A metodologia da pedagogia é a repetição. É repetição. E aí quando chega aí você vai para um adulto, que nem... Aí nós da área de treinamento. Eu não vou colocar um treinamento em sala e fazer o cara ficar repetindo. Então, tem alguma coisa aí. Então, andragogia, ensino de adultos. E aí é outra metodologia. É outra metodologia. E como você falou, isso não é ensinado... Não tem uma faculdade de o cara se formar em andragogia. Não. Né? Aqui no Brasil, não. As faculdades de andragogia existem. As mais fortes, assim, hoje, referências vai encontrar no Canadá. Até nos Estados Unidos você vai acabar encontrando, mas no Canadá ainda é mais forte. referência. É a referência, Legal. né, de se tornar um andragogo. Até busquei lá algumas coisas, aqueles cursos extracurriculares, né, online, essas coisas eu fiz. Então eu acabei especializando um pouquinho nessa área aí, e eu coloco no meu currículo um dos pontos que é um dos diferenciais. Então é o ensino de adultos. Agora, o que é ser ensino de adultos? O que muda em relação à repetição? Nada mais é do que o adulto, ele aprende pelas suas próprias experiências ou referências, né? Então, quando eu vou para uma sala de treinamento, primeiro ponto. Então, eu posso chegar aqui e falar para vocês, olha, agora nós vamos ter uma aula sobre podcast. Mas antes de eu falar o que é podcast, eu quero saber de vocês. O que é um podcast? Pronto. Aí, de repente, o Luiz vem com um conceito, e de repente o Rafael vem com um conceito, mas um conceito meio ainda genérico. Aí eu vou perguntar para os dois, de onde vocês tiraram esse conceito? O Luiz falou, não, eu já tenho experiência, né? Inclusive eu já gravei, eu já participei de uma gravação, legal. E você, Rafa? Não, eu já ouvi falar. Os dois estão certos. Cada um com a sua experiência. Exatamente. Ou só com referência. Então eu falo, legal, então vamos pegar esses dois conceitos, vamos trazer para cá. Agora eu vou trazer para vocês o que é um podcast. Explico. Dentro dessa minha explicação, qual que vocês concordam? Aí o Luiz fala, então é isso mesmo, para mim tá certo. Daí o Rafael fala, olha, eu achei que era um jeito, mas eu vi que é outro. Então faz sentido mudar isso aqui? Acabou. Isso é andragogia. E aí tu elevou o nível de consciência. Eu sei, eu faço a pessoa
aprender a desaprender para aprender, sabe? Perfeito. Eu não vou dizer para você que você tá errado. Sim, não é aquela metodologia de repetir. Ó, tá Não. aqui o que é podcast, tu vai ler 30 vezes aqui até não, decorar. Decorar aquilo ali. até decorar. Então, assim, vai só para entender o que é aquilo até ali. fechar esse assunto, é assim: andragogia é o ensino de adultos. O adulto aprende pela experiência ou pela referência. Se ele não tem experiência, ele tem alguma referência. Olha, eu não sei o que é isso, mas já ouvi falar. O que você já ouviu falar? Não, eu já tenho experiência. Qual que é a sua experiência? E eu não posso dizer para a pessoa que ela tá errada, porque talvez é uma referência que ela trouxe do pai dela. Claro. Aí eu falei, então quer dizer que eu aprendi... Aprendi errado com meu pai? É. Com a minha Então, família? Jamais. Então, aí nós não vamos... Aí muda a nomenclatura de ser um treinador. Então, se a partir do momento que eu trabalho com a metodologia andragógica, eu passo a ser um facilitador. Ah, perfeito. Eu sou um facilitador de conteúdo. Eu não sou professor porque eu não estou te ensinando nada. E não estou te treinando nada. Eu estou facilitando. Então, vamos discutir. Muda. Eu queria aproveitar só o gancho. Tu falou sobre experiência. Vou dar a minha opinião, né? A minha opinião, a experiência, ela conta demais. Lógico. Né? Eu vou dar um exemplo por quê. A gente teve uma reunião recentemente numa construtora onde tinha vários corretores. E essa consultora contratou uma empresa de marketing para fazer a parte de marketing e falar sobre o produto e tal. E no meio do caminho, ele estava conversando assim, quanto tempo tem de experiência e tal. Daí a pessoa falou, não, eu tô recente nesse mercado. Não, a experiência não conta muito. Eu falei, porra, como não conta muito? Aí eu tenho uma minha gestora, 20 anos de experiência. Como não conta muito? Olha a experiência que essa mulher tem. Por exemplo, eu tenho um corretor de 12 anos, que é o cara que mais vende no meu... Como que a experiência não conta? Né? Então, até aproveitando, né? Não ouçam, né? Esse tipo de guru que diz que experiência não conta. Conta. Você tem que se espelhar, inclusive, quem tem muita experiência no mercado. Não quer dizer que você vai utilizar a mesma metodologia que ele utiliza para vender, para administrar. Mas você tem que estar junto com pessoas mais experientes que você. Porque você sempre vai aprender mais. Né? E aí, bem colocado, aí quando envolve, por exemplo, uma empresa, chega e fala, viu, como que eu trabalho as gerações hoje dentro da empresa, principalmente as lideranças, né? Pô, eu tenho lá diversas, hoje talvez 4 gerações no mesmo time. Perfeito. Né? Cara, é simples. É a experiência de cada um, as referências. O mais velho sempre vai ter uma experiência. Aí vem os novos têm que respeitar o mais velho? Sim. Mas não é porque ele é porque a experiência que ele tem. E o mais velho tem que olhar para o mais novo porque ele vem com novas referências. As novidades. Até pela própria internet. Porque às vezes os que não têm mais experiência, às vezes têm mais atitude. Lógico. Porque a gente sempre fala isso, inclusive em treinamentos nossos. Não adianta ter uma experiência, tem uma bagagem, mas não tem atitude de fechamento, não tem uma atitude, que a gente sempre coloca muito sobre isso. Não adianta ter técnica de vendas, não tem atitude, né? Então o cara tem uma puta técnica de vendas, mas não tem atitude de fechamento. Então esse cara que tem muita experiência também, ele tem que ter orgulho dele de falar, cara, o cara é fechador, deixa eu aprender com ele também. E um se ajuda o outro. A equipe se ajuda, né? Sim. Quando a gente está numa E podemos empresa. ainda usar até a experiência do próprio esporte. Acho que as referências do esporte são muito boas. O próprio futebol. Você nunca vai ter um time profissional só de molecada. Exatamente. Tem E nem só de veterano. Só de veterano. Exatamente, cara. Então você Toda tem lá, mistura. geralmente, o capitão do time. O capitão do time é o mais velho. Aí você coloca um moleque lá na frente porque tem mais gás, vai correr, ele quer mostrar serviço. Exatamente. E aí o capitão vai treinar. Cara, cuidado aí, vou lançar a bola, mas não é assim, sair chutando. Aí ele fala, tá bom. Então, pensa o time de futebol. Por que não pôs só molecada? Porque não vai dar certo. Porque não tem experiência. Por que não pôs só veterano? Porque não tem garra. Não tem... Porque garra tem, mas não tem pique. Então, tem por força isso, de vontade. Acabou. Mescla. Coloca o mais velho com o mais novo e vamos trabalhar junto. Não, sensacional. Essa combinação é muito boa mesmo. Aí, Muito boa ideia, né? Ô, Fernando, deixa eu te perguntar, cara. Eu me arrisco a dizer, me corrija se eu estiver errado, talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior consultor ou treinador do ramo automotivo aí há muitos anos atrás. Nossa, né? cara, esse aí... E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu caiu nesse ramo automotivo aí? Cara, eu até fico assim, pra mim o ramo, eu até arrepio falar disso aí, mas arrepiar no bom sentido, sabe? Porque teve um momento da elite como em si, ou da minha carreira, que o ramo automotivo foi muito marcante. Eu falo assim que dos 20 anos de elite, eu vou falar que sei lá, 15 anos, o ramo automotivo teve muito presente. Foi em função do ramo automotivo. Nossa,
Teve, os 10 primeiros anos foi Só só ramo automotivo. foi exclusivo ramo Sim, automotivo. era praticamente a elite no Brasil dominava o treinamento Cara, a de ramo gente automotivo. tinha... Total. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, Como é que tu caiu nesse mundo aí? Aí é uma transição de Vivo Exatamente. Nós pro ramo paramos na automotivo. Vivo ali. Como é que Então estava eu, dando treinamento na Vivo? Avenida Paulista, eu lembro muito bem, dando um treinamento para Vivo, num puta prédio, puta auditório. E era um treinamento tipo de manhãzinha, começava às 7h30 da manhã, que naquela época que lançava aquelas promoções Dia dos Pais, recarregue pro seu pai, ganhe em dobro, Sim. ou compra um celular, ganha... Então a gente fazia esses tipos de treinamento para massa, os promotores de vendas, né? Sim. E eu tava no auditório na Avenida Paulista, devia ter uns 200, 300 promotores. E naquele dia, assim, várias turmas. E eu lembro que eu estava na sala arrumando e chegou um cara todo gomadinho, né? Gravatado. né? Tal e tudo mais, né? E ele falou assim, você vai ter treinamento aqui? Eu falei, eu vou ter treinamento da Vivo e tal. Eu posso assistir o teu treinamento? Não achou meio estranho? Eu achei meio estranho, né? É. Aí ele falou, cara, eu vou ficar quietinha que eu vim para uma reunião nesse mesmo andar, só que a empresa acho que vai abrir só lá para as 8h30. Eu não sou da concorrente, nada, fique tranquilo, não vou nem tirar. Eu falei, beleza, fica de boa aí. Só não vai ficar me perguntando coisa, porque eu nem sei quem é você, nem posso deixar você participar, né? Justamente. Ele falou, não, fique tranquilo, eu te garanto. E comecei o treinamento. E era um treinamento de 1 horinha, era meio palestra, assim, só para explicar, e porque era uma turma atrás da outra, essas promoções que tinham da Vivo. Acabou o treinamento, ele me chamou. Vem cá. Olha, acho que era Alexandre o nome do cara, me deu um cartão General Motors do Brasil. Manager de treinamentos e tal. Eu falei, Que loucura. loucura, né? É. Ele falou, me procura. Me liga, a gente precisa conversar. Eu falei, não posso falar agora, que vai começar a minha reunião. E eu falei, eu também não posso, porque... Ele falou, Já tenho o próximo. então a gente conversa, mas me liga. Beleza. Peguei aquele cartão, olhei aquela coisa, tipo, o que esse cara quer? Fiquei no bolso e continuei o treinamento. Né? Continuei o treinamento. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, porra, o cara da Chevrolet, né? O que tem a ver com isso e tal? Liguei pro cara. Aí ele marcou, fui, fiz uma reunião com ele e ele me fez uma proposta. Ele falou, olha, nós temos uma equipe de treinamento na Chevrolet, na General Motors, né? E nós estamos com uma linha de lançamento aí, que eles iam renovar toda a frota naquela época. Os modelos. Dos modelos. E nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Nós estamos falando de... Ia lançar a linha do Celta, Prisma, o Vectra, que ia mudar. O novo ali. O novo. Sim. Então ele mostrou para mim um plano de treinamento Para toda a linha nova. para toda a linha nova durante os próximos anos. Falei... Aí eu fiquei naquela. Tu chegou a te dar um beliscão no braço para ver se era Mas verdade. assim, o máximo que eu sabia de carro era dirigir, mais nada. Eu não conhecia nada de carro. Eu falei, cara, mas eu não conheço nada de carro. Ele falou, mas eu gostei da sua didática, do treinamento e tal. É diferente. Andragogia, eu já tinha isso. Mesmo, eu falei, não, gostei, gostaria de trabalhar com isso aqui. Só que eu preciso te apresentar para uma outra consultoria, que eu falei que daí que eu trabalhei com uma outra marca, que são os caras que têm a conta, né? Porque essas empresas não têm time próprio. Que é muito caro manter um time para isso. Eu falei, tá bom. Aí ele me apresentou, né, essa empresa, o meu xará, inclusive, Fernando. Um cara que é o pai do ramo automotivo na questão de peças, de pós-vendas, serviço. O cara tem livros e tal, o Fernando Rolim, inclusive. Me apresentou para ele e fechamos o acordo. Aí eu tive que abandonar, né? Sim. Porque a minha agenda com Chevrolet, cara... Lotou tudo. Lotou tudo. Que legal. Aí fiz lançamento... Aí comecei a gostar do negócio, né? Daí? Porra, carro, aí entrou no mundo de cabeça. Aí o bichinho mordeu e... foi. Cara, comecei com o Celta, com o Prisa, fui evoluindo. O primeiro carro que eu lancei foi um Celta. Legal. Depois fui para um Prisma, depois eu fui para um Vectra, aí acabou a conta da Chevrolet. Daí... Tinha o Corsinha, eu acho também, né? Mas o Corsa já existia, já mas eu não tinha pego o Corsa.
Depois eu fui pro ramo automotivo, gostei daquilo. Foi um atrás do outro. Aí eu... Cara, deixa eu pegar um Eu gancho. conheci o Fernando, inclusive, no automotivo, né? Depois nós somos, assim, depois eu virei o cara das marcas francesas. Né? Aí é meio clichê o que eu vou dizer, né? Que é o que mais tem na internet. Depois vão dizer que é sorte, que o cara caiu lá no colo do Fernando. Mas é isso que eu costumo dizer, cara. A sorte Tá pra quem tá preparado. tá toda hora aí batendo na nossa porta, cara. Só que quantas vezes a gente tá pronto para responder ao que a sorte tá pedindo? Ele tava com o treinamento pronto, tava dando, tava fazendo treinamento, tava no dia a dia, como o pessoal gosta de dizer, tava no corre. Pegou num dia bom. Pegou exatamente. Né? Então, eu tava um dia inspirado, era a primeira turma do dia 7h30 da manhã, tava no gás gás total. A sorte tá aí toda hora. A sorte tem de manhã, de tarde, de noite. Então, se o cara tá preparado, tá comprometido, tá dedicado. E outra, ele podia ter pego o cartão. Esse aqui é ramo automotivo, não tem nada a ver. Eu sou da telecomunicações, não vou ligar. Então, o cara que tá comprometido, tá dedicado, tá empenhado... Ou poderia falar pra ele, não, você não pode entrar. Eu também, né? Cara, exatamente. Então, eu acho que talvez, se puder dizer que é sorte, talvez isso tenha sido um golpe de sorte. Dizer pro cara, não, fica aí quietinho. Então, porque poderia dizer, não, entra e tal. Mas o cara ir atrás e fazer acontecer, entendeu? Então, é aí que tá o diferencial de uma pessoa que tem sucesso na profissão e de uma pessoa que tá sempre reclamando. Mas aí é um pouco de tudo, eu falo, porque... Tudo bem, deixei o cara entrar ali, pensei comigo. Poderia falar, cara, eu não tenho nada a ver, não entendo nada de carro. O que eu vou cair? E eu tremia que nem vara verde, como a gente diz no interior de São Paulo, não sei se aqui fala isso, né? Quando eu entrei na primeira turma, com um carro na minha frente, tinha que explicar o carro, cara. Pro vendedor de carro. Pra quem falava de telefone pré-pago. Não, explicar um carro pros caras que estão há 10 anos no mercado automotivo. Então, cara, um cara de moleque 20 anos atrás, né? Falei, que esse cara veio falar comigo? Né? Eu vendia Monza, vendia Chevette e o cara quer me explicar. Pensa. Não, vambora. Então, aí, voltando até a questão da andragogia, eu falo, isso a andragogia te ajuda. Pode ser o público que for, cara. Claro. Pode ser o público que for. Porque daí você tem a técnica com você. Justamente. Aí você tá usando isso. Bem, você tem mais experiência que eu e eu não tô negando isso. Então, já que você tem mais experiência, me diga, qual que é a tua experiência? O cara sabe aceitar a diferença e sabe, com essa diferença, contornar a situação. Entendeu? E não bater de frente. Então, essa é um puto diferencial. E aproveitando, até engraçado, né? Porque que ele fala sobre experiência e tal, né? Eu, quando fui no mercado automotivo, entrei no mercado automotivo em 2006. Eu fiquei 8 anos, né, no mercado automotivo e conheci o Fernando em 2007, que foi o ano que você começou a dar treinamento para Citroën. A Citroën comecei com o Palas, né? C4 Palas. Então eu tava um ano na empresa, tava vendendo, trabalhando e tal, e entrei. Aí, onde conheci, fiz os treinamentos. Depois eu fui para o setor de B2B, Business, né, que era a parte de empresas e muita parte sobre licitações e transformação de veículo, onde eu vou chegar. Aí, mesma forma, né? Eu não conhecia nada. Vocês também, provavelmente, na época, não conheciam nada sobre transformação, foram atrás e a gente fez vários, mas muitos treinamentos, né? O Fernando fez treinamento comigo durante 7 anos. Mas eu fiquei 8 anos na empresa, um ano depois eles entraram, então até o número 7 é o meu número, né? E 7 anos de treinamento. 7 Só que chegou... Infinito. Perfeição. Perfeição. Aí, aonde eu quero chegar? A importância de treinamentos. E você sempre que vai aprender mais. Quantos treinamentos eu fui que eram parecidos referente à transformação? Eu era o único da empresa aqui da Le Monde, né? Então, mandar um abraço pro Nelsinho, que teve no nosso podcast aí também. O Nelsinho, conheço ele, um cara sensacional, né? E ele teve aqui, né? No nosso do cast também. E a gente foi no treinamento e toda vez que eu ia, praticamente era, vamos dizer, quase as mesmas coisas, né? Que era de transformação, daí tinha alguma coisa a mais, uma transformação específica. Mas eu vou dizer assim, eu fiquei bom mesmo nessa parte. A gente diz assim porque eu conhecia muito sobre transformação de veículos, né? As empresas, o que eram feito, tanto é que quando tinha, não sei se tu vai lembrar ou não, eu tava no Matenco na época ali, tinha que fazer atividades em grupo, eles me tiravam da atividade. O Luiz já conhece, o Luiz vem pra cá com a gente, porque as atividades em grupos que ele tinha que ir lá, tinha que ir no carro. Acabava assessorando nas atividades. Então assim, o que eu quero dizer, né, é que nunca pare de treinar. Porque isso fez um diferencial gigante para mim ter autoridade no assunto para falar numa licitação para um órgão público, por exemplo.
Então, eles entendem muito bem sobre isso. E eu batia de frente com eles em muitas situações. Mas era pelo conhecimento que eu tinha, pelo treinamento que eu tinha, e eu não desistia. Sempre estava aprendendo mais. Então, é isso que eu digo. Vocês não parem. Treinamento hoje nunca ninguém sabe tudo. Você sempre vai aprender alguma coisa. Essa semana, você falando disso aí, essa semana eu tava com os professores lá da cidade de Elias Fausto, começando o ano letivo, e eu disse pra eles assim: gente, a única coisa que vai seguir a gente até o último suspiro da nossa vida é o aprendizado. A gente vai aprender algo até o último suspiro da nossa vida. Então, se você é uma pessoa, seja você um líder, dono de empresa, achar que eu não preciso treinar mais ninguém, eu não preciso aprender mais ninguém, cara, desculpa. Você é muito ignorante. Porque, cara, o aprendizado... Não tem fim. Não tem fim. Você vai estar lá pedindo, pelo amor de Deus, não quero morrer agora, você vai estar aprendendo. E chegava momentos que daí a Alemonde mandava o pessoal, eles que não mandavam mais todo mundo, mandava 1 ou 2 do showroom. Na época, antes de ir pro business. E eu sempre ia, sempre, todos os treinamentos. Cara, eu ia com uma felicidade, Você mesmo... Só não foi pra Natal. Natal ele não foi, eu lembro disso. Mas eu fui no do business, mas do business eu fui naquele... De Campinas, no Royal Plaza. Que legal. Maravilhoso. Mas legal. Mas é legal assim, eu ia felizão no treinamento, mesmo sabendo que era um treinamento de, sei lá, de Palas na época, né? De Picasso, né? Um exemplo. E eu ia felizão. A maioria, eu lembro que eu nunca esqueço, cara. No show o pessoal assim, porra, que bom que vai o Luiz, porque não aguento mais de ver as mesmas coisas. Só que, cara, eu me destaquei no mercado, eu saí depois do showroom, fui pro business, né? Tipo, a gente... pelo conhecimento e o trabalho que a gente tem de produto e tudo, eles me escolheram, como tinha 60 vendedores espalhados pelo estado, e eu em Joinville me escolheram aí pro business, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Teva até. Ele sempre menciona isso. Cara, por mais, principalmente a gente que está sempre no meio de treinamento, a gente vê muita coisa repetida. E ele dizia assim, cara, vai sempre de cabeça vazia. Por que tu pegue 5% do que o cara tá dando, tu já tem uma coisa nova pra ti. Um termo novo que você aprende. Exatamente. Então sempre tem alguma coisa pra aproveitar. E a maioria do pessoal diz, isso aí eu já sei, não preciso ver. De novo, 6 meses de treinamento, eu já vi, já sei. Então o cara tá sempre esvaziando e não indo atrás de encher, entendeu? Então essa é a dica, né? Já nesse aprendizado, cara, até o último suspiro da vida. E aí vai. E, cara, o ramo automotivo me ensinou demais, cara. E eu cheguei a treinar pessoas do salão do automóvel, cara. Que legal. Assim, eu treinei até os modelos do salão do automóvel uma vez. Peguei uma sala, as modelos do salão do automóvel, das marcas francesas, recepcionista do salão do automóvel. Então, aí chegou um tempo que onde eu andava no ramo automotivo, cara... Sim, referência. Era referência, o cara conhece Quantas tudo. marcas tu chegou a trabalhar? Marcas, hoje eu perdi a conta de carros que eu lancei, mas por isso que eu comecei com a Chevrolet, eu fiz Toyota, uma versão da Toyota, que inclusive tem uma história interessante, né, da Toyota, um do Corolla, foi o modelo, quando o Corolla mudou daquela versão Brad Pitt que as pessoas falavam, acho que foi de 2008 para 2009, depois eu assumi as francesas, daí foi Citroën, Peugeot, Renault, depois fui para Kia Motors. Fiz um trabalho com a Hyundai bem rápido. Olha só. Fiz Honda Motos, todas as motos da Honda da linha, não lançamento, mas da linha, treinar. Inclusive treinei as concessionárias aqui de Floripa e Blumenau, as linhas da Honda Motos, Suzuki Motos, John Deere Tratores, olha, Mercedes Caminhões eu fui. Que massa. Espetacular. Cara, foi um negócio de 2 rodas a caminhões, e hoje cara. a gente não vê mais, assim, os treinamentos nas montadoras, assim, né? Que loucura. John Deere Tratores foi o negócio mais louco da minha vida, assim, cara... Tinha que dar um treinamento em espanhol, né? Os caras tudo mexicano. Fui lá na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, onde tem... Eu não lembro o nome da cidade, onde tem a matriz da John Deere. Cara, é um negócio louco. Mas enfim. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Com esse negócio da andragogia, tu trouxe uma coisa meio... O Fernando tem vários treinamentos, depois a gente vai chegar lá e falar sobre eles, mas o diferencial do trabalho dele que eu percebi, do pouco que eu conheço, é essa questão do lúdico que ele traz para dentro de cada treinamento. Conta um pouquinho pra gente como é que veio isso, ou de onde é que tu tirou isso e como é que tu botou isso dentro dos teus treinamentos. O lúdico é um negócio... É interessante. Eu falo que o lúdico é o ousado e não é todo mundo que compra a ideia. Você tem que saber vender o lúdico. Porque quando você fala assim, é um treinamento lúdico,
que vem na cabeça, né? Talvez uma brincadeira. Pô, esses caras vêm aqui brincar, vêm contar piada, não sei. E o mercado corporativo, ele é muito formal, às vezes. Exatamente. Então ele não está, às vezes, aberto para isso. Ele Isso. quer aquela coisa mais do mesmo, né? E aí juntando o lúdico e a área automotiva, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Renault, eu lembro, isso foi em 2004, se não me falha a memória, a Renault, ela queria mudar um pouco o patamar dela no Brasil ou abranger um pouco mais o nível de clientes, né? Porque a Renault, ela sempre teve aquela questão de ser uma classe média alta pela linha de carros que eles tinham. Antigamente era só alto padrão, né? É, Megane, a Scenic e alguns outros carros, mas tudo nessa... O carro mais em conta deles era um Megane, que já era um carro de luxo, vamos dizer assim. Dentro do que as marcas francesas já trouxeram para o Brasil. Carro deles, né? Era o melhor carro deles, assim. Só que eles queriam entrar num dito popular. Chamado carro popular. Isso. Porém, um carro popular Renault teria que baixar muito o nível e tal. E veio... A grande missão da marca era como colocar na cabeça dos vendedores... Como mudar o patamar. Sim, porque os vendedores até então só vendiam um carro de alto padrão. E chegar, agora tem que vender esse troço. O próprio vendedor já entra na venda negativo. Exatamente. E fala assim, não, agora tem que vender esse troço. Eu só vou atender empresário, agora eu vou começar a atender gente mais... Não desmerecendo, mas é a visão, é a visão do mercado. Quem compra um carro de 40 não compra um carro de 100. Então, a primeira missão da Renault, quando ela contratou a gente, falou, olha... Não é falar do carro. É mudar a visão, é mudar o comportamento, é mudar a chavinha. A mentalidade do vendedor para ele aceitar a venda desse carro. Como que não fazer isso? Aí falei... Né? E aí foi no lançamento do Logan. Que aí veio a linha Logan, vinha a linha Sandero, né? Falei, como que não fazer isso, cara? Nossa, o Logan era muito feio. Desculpa, Renault. Mas depois o segundo ficou bonitinho. É que era meu concorrente, né? Então eu podia falar. Bom, eu tava indo bem ainda, assim, tipo, era pra mudar a cabeça do vendedor, mas também mudar a questão do patamar do produto, né? Mas tudo bem. Isso aí é um caso à parte. Eu falei, agora ferrou. Assim, a ponto de, em algum momento, a gente não vai conseguir... Chegou a se questionar, né? Aí a nossa experiência com carro e tal, eu cheguei a questionar e sentar com a equipe e falar, o que a gente vai fazer nisso? Quem tá comigo? Então aí vem a questão da... Eu cheguei a pôr na mesa e... Gente, o projeto é esse. Quem tá comigo? Porque eu preciso de algo... Sim, é tão desafiador que se todo mundo tem que comprar a ideia, se alguém não comprar, ele não vai conseguir passar. Porque nós ganhamos a concorrência falando que nós vamos fazer o diferente, mas agora o que é diferente? Contratei uma equipe de atores. Caras profissionais. Chamei esses caras e falei, preciso conversar com vocês. Como que a gente pode trabalhar e tal? E aí que entra o lúdico. Né? Contratei 3 atores. Inclusive, um tá com a gente até hoje, trabalha em alguns projetos. O Márcio Cardoso, você vai ouvir aí, um abraço para ele. E esses 3, eu dei uma missão para eles assim, olha, então vamos pensar assim, você... é o cara que vai fazer o papel de quem compra o Megane, que é o cliente hoje. E eu e você vamos ser pai e filho, sei lá. Eles iam ser ali mulher, marido e mulher, pai, mãe e filhos. A missão era com aquela equipe. Que agora nós vamos pegar um público mais popular, o carro é mais espaçoso, é um carro mais familiar, com porta-mala grande. Então eu preciso colocar isso aí na cabeça dos vendedores. Cara, foi algo assim de outro mundo, cara. O que vocês desenvolveram? Um teatro? Fizemos um teatro no envolvimento de sala. Então começa aquele treinamento padrãozão, todo mundo em sala, aquela coisa bem... Só para vendedor. Bem pragmática, né? Vamos pensar assim, só para vendedor. Primeiro fizemos uma linha de gerentes, né? As montadoras sempre faziam primeiro os gerentes e depois os vendedores. Aí tava lá, então pessoal, começar com aquele papinho, né? A partir de agora, a Renault vai entrar num momento diferente, precisamos mudar a imagem, precisamos não sei o quê e tal. E, de repente, a tela... Né? Contando bem rapidão, assim, a tela começava a dar interferências, tipo assim. Aí, e eu continuo um treinamento. Daí quem tava assim, sua tela tá com problema. Começava a aparecer um monte de letra... De risquinho. Como se o computador tivesse dando um bug. Deu um bug ali, lá. Começou a falar... A tela começava...
Aí falou, nossa, o que tá acontecendo aqui? Pegava lá um radinho, ó, fulano, vem aqui me ajudar, não posso parar o treinamento. Aí vinha alguém lá, um dos atores, técnico, né? Um técnico de informática lá, um TI, né? Pá. Ó, arrumei. Parecia o Albert Einstein na tela. E eu conversava com a tela. Tipo, era uma gravação, uma mas já gravação tava... com texto, assim, Sim. pô, quem é você? Quem sou eu? Você não sabe quem sou eu? Porra, Eu lembro massa, até o texto, cara. Olha, muito louco foi. Assim, onde que eu tô? A tela falava, não, você tá no meio, no treinamento, lançamento. A galera deve ter ficado... Imagina. Os caras ficavam assim, pirado. né? Meu mano, mas você tá me atrapalhando. Eu quero fazer parte dessa dimensão. Pô, saía da tela, o cara aparecia na sala. Do nada, assim, pá! Pô, que louco. O Albert Einstein. Aí o outro entrava como... Agora fugiu o Isaac Newton lá, da maçã. Entrava com a maçã na mão. Falei, que esses caras são loucos, velho. Isso pra levar pro lúdico. Pra dizer assim, olha... As coisas a gente tem que ser... Meio que dar umas viajadas. A gente tem que mudar a chave. Quando a gente acha que é alguma coisa... Aí a gente colocava um confronto entre Albert Einstein e Isaac Newton, né, sobre teoria da relatividade, fórmulas. E de repente entrava o pai e o filho com o carro, quando a gente fazia a demonstração do veículo. Aí o ator, ele colocava uma roupa assim, parecia um gordão assim, sabe? Entrava no porta-mala, pô, cabe até eu nesse porta-mala, entrava no porta-mala. Então a gente levou a missão para os vendedores. A cabeça deles. Não vim falar do carro técnico. Por que eu falar? O carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica. Isso é balela. Tudo carro hoje tem, né? E o carro que não era tão bonito, como disse o Luiz. Sim, ou seja, também basicamente as técnicas de venda que a gente tem hoje. A gente não vem falar aquela história, vende essa caneta. Essa caneta escreve bem, não sei o quê. Não, tu não vai falar do produto, tu vai falar da necessidade que o teu cliente tem para encaixar naquele produto. Né? E depois nós falamos ontem É. sobre isso. Até, desculpa o gancho. E aproveitando também, a gente não, como a gente falei anteriormente, as fábricas, né, as montadoras, elas não estão, né, a gente, pelo menos eu não vejo mais, tá mais no meio do treinamento desse público, elas com treinamento fortíssimo para a equipe de vendas, né? E eu vou dar um exemplo. Sabe por que não tem mais? O Fernando não tá mais fazendo. Não contrataram mais. Boa. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Eu fui em algumas concessionárias aqui de Florianópolis. Não vou citar os nomes, obviamente. Sim, né? sim. Porque eu quero trocar o meu carro. Então eu fui lá, né? E tu sabes que a gente, né? E falei bastante sobre isso. Cara, o atendimento da maioria, assim, péssimos. Não teve uma empresa que me ofereceu test drive. Tá? Isso, pra mim, cara, se você que é dono de concessionária hoje em Florianópolis, se quiser que a tua equipe melhore a parte de vendas dela, chame a Dual Treinamentos, que a gente tem experiência no mercado automotivo. Então, e volta àquela questão, é a experiência. Exato. Se eu levo a experiência para a sala, eu tenho que levar a experiência para o cliente. Exatamente. Teve um caso que eu fui ver o carro, falei assim, cara, quanto que é esse carro aqui? Sei lá, 150 mil. Foi um exemplo, né? 150 mil. Cara, mas não tem banco elétrico? Daí o cara respondeu pra mim, é normal. Pô, o cara acabou comigo. Acabou, né? Falei, normal pra ti, né, cara? Eu falei, pra mim não é. Meu carro tem. Eu quero um carro com banco. O que ele teria que ter feito? Só vou dar um... Esse exemplo é muito bom. O que ele deveria ter feito? Cara, o banco elétrico é fundamental pra você? Sim. Se ele me respondesse assim... Tanto é que eu peguei e saí do lado logo em seguida. Né? Se ele me respondesse assim, eu ia falar, é fundamental. Cara, então o teu carro tem que ser esse que tem... Ou seja, esse aqui. Cara, ele... Já elevou o valor da compra, saiu daquela faixa ali para jogar lá em cima. E não interessa quanto custa mais aquele exatamente. carro. Mas é porque tá... Eu quero... Exatamente, eu não queria saber se aquele carro custava 50, 150 ou com 180, tem mais... Cara, eu quero ver o carro. O carro tem que me atender. Entendesse? E é o que os vendedores hoje, não vou dizer a maioria, mas quem me atendeu, eles não estavam preocupados em me vender o carro. O carro da minha necessidade. Eles não se preocuparam com o cliente. Eles não se preocuparam com o cliente. Ele se preocupou com o carro. Com o pedido. Com o pedido. Em tirar o pedido. É ruim desde a abordagem, não é? Então, não é ruim desde a abordagem. A abordagem já começa ruim. É a história do... Essa é boa. A venda? A venda é igual em casa. O sexo começa no bom dia, cara. Se o bom dia é ruim... Esquece a noite. Esquece a noite. Não adianta nem levar aspirina. Não adianta levar aspirina.
semana, vai arrumar, vai dormir no sofá, porque o bom dia já foi ruim. É isso aí, cara. isso, O cara tem exatamente. que saber primeiro como é que tá o outro, né? Como é que tá o cliente. É isso Né? aí. A venda é necessidade do outro e não a tua. E hoje não existe... Um grande exemplo. Vou te dar um exemplo que tu deu várias vezes. Até marquei aqui da Xerox. Várias vezes. Por isso que eu gravo isso e é certo. Tu chegar nos lugares... Não, ele vai me atender. Tu agendava com o cara... Agendava com o dono da empresa. Sim. Não, ele tá ocupado. Não, ele vai me atender. Eu sou da Xerox. Eu falava, Entendeu? era isso. A Hoje gente a era gente assim. sabe o que é a Xerox hoje. Né? Não é mais aquela... A gente forte, batia e mas não é falava aquela assim. potência que tinha antes. Era assim, a agressividade. Eu sou aqui, sou da Xerox. Não, mas você tem horário marcado? Não, você não entendeu. Eu sou da Xerox. Se não me entender agora, você não sabe. Ele vai perder a vai oportunidade. perder a perder a oportunidade de ter um Xerox aqui. Isso. Então, assim, isso hoje não é mais... Claro, o mercado veio... Mudou, entendeu? hoje O não que acontece? Voltando ali pra marca, muita marca automotiva, que era assim antes... Sim. A minha marca é tal e tu quer comprar, compra. Tá na fila de espera 6 meses. Quer comprar, compra. Entendeu? Eu já tive em concessionária antigamente, quando eu tava trabalhando... A gente que vendia daí eu na ia ver- carteirada, né? Hoje já não dá mais, mas é... Mudou. Que daí que eu ia ver a concorrência, quando eu comecei no mercado, eu fui ver as concorrências, como que os vendedores atendiam. E um deles, numa marca, inclusive é a mesma marca, cara, parece que é uma coisa inacreditável, né? Não é pra mim ter aquele carro, né? Aí o cara falou assim, cara, o que tem de tecnologia aqui nesse carro? Ele assim, cara, eu não sei. Eu falei, pô, tu não sabe que tem tecnologia? Não, cara, eu vendo sonho, eu não vendo tecnologia. Porra, o carro que tinha recém saído no mercado, novo, modelo novo, com baita tecnologia, o cara não sabe, entendeu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu conheço esse cara até hoje, ele tá na concessionária até hoje, trabalhando lá, faz 25 anos, no mesmo concessionário, entendeu? E, cara, isso, o que eu quero dizer, hoje em dia, os veículos, todos eles são excelentes. Cara, o diferencial é o atendimento. Não tem carro Hoje é. ruim hoje no mercado. Não tem carro. É tudo igual. O fornecedor de carro peça é o mesmo para todos. Exatamente, O sistema de cara. freio é o mesmo para todos. O sistema de Sim. injeção é o mesmo para todos. Não importa É a marca mesma- que tu é a vai mesma- comprar, os carros são bons. Tem tecnologia melhor do que a outra, os carros são bons. O que muda numa concessionária é atendimento. Então, por isso que eu repito para vocês aqui, ó, o pessoal de Ó, concessionária... tá na duo, hein? Gente, vocês precisam treinar a equipe de vocês. Se vocês querem melhorar Assina a embaixo. venda de vocês... A gente trabalhou muitos anos, né, nesse mercado. Então, a gente tem experiência em atendimento. Então, assim, ó, se vocês querem melhorar realmente, né, Rafa? Cara, chama vamos É bater um papo. fundamental. É Isso. fundamental o atendimento. E voltando, se você puder, no atendimento, voltando até a ideia do lúdico, até o próprio atendimento ser diferenciado, cara, faça um... Não é o lúdico, você não precisa brincar com o cliente, mas faça a diferença. O lúdico também tem por trás, como tu falou ali do aprendizado para o adulto, Sim. ele tem por trás do lúdico também uma parte boa do storytelling também. Sim. E isso faz com que o conteúdo, o ensinamento entre mais fácil na cabeça do adulto, né? E assim, tanto o aprendizado como a própria venda, vamos pensar assim, ela se torna mais leve e grava mais. Grava? Porque, por exemplo, se você é um vendedor que usa um storytelling, né? Então, o vendedor aí, se você usa storytelling, vai estudar storytelling. Né? Se você usa storytelling, se você usa um pouco desse do lúdico, de ser um vendedor... O lúdico é o alegre, é um atendimento alegre, gostoso, leve. Eu posso até não comprar com você agora. Mas aí eu vou encontrar um outro vendedor que é mais durão, turrão. Cara, eu vou lembrar. Vai lembrar do Eu outro. posso que nem lembre do carro, mas foi o cara lá brincou, se envolveu na história comigo, me colocou dentro do carro. O cara colocou o carro dentro da minha história, dentro da minha família. Eu me imaginei lá, indo pra praia com aquele carro. É o lúdico. É que eu tava comentando Entendeu? com ele. Os treinamentos, a gente vê muito o pessoal dar o conteúdo, só conteúdo puro, dali 3 semanas ou 2 meses o cara já esqueceu do conteúdo. Agora, se no meio tem uma história, ele conta uma história, tem o lúdico, tem o storytelling, ele esquece do conteúdo, mas ele não esquece da história. Exatamente. E ele relembrando da história, ele puxa O a conhecimento. metodologia do Porque conteúdo. o conhecimento então, está isso guardado. fica. Você está Entendeu? só provocando o que está aqui dentro. Exatamente. Isso é storytelling, andragogia, tudo junto, cara. Cara, e me diz uma coisa, foi isso, essa tua do lúdico e tal, que surgiu os treinamentos com teatro junto envolvido, que tu tens hoje 2 treinamentos, né? Que é o Poder da História e Luz e Sombra, né? Isso. São as palestras. São as mais palestras- com o lúdico mesmo, né? Pra levar. Aí é pra massa, né? Sim. Isso é bem legal. Cara, e como surgiu isso? E... Bom, então já puxando o gancho do lúdico, né? E, além de tudo isso, quando eu vi, voltando essa questão da Renault, foi que daí eu testei e o negócio funcionou. No sentido de, os vendedores entenderam o recado. O resultado foi extremamente positivo.
Foram 40 dias viajando com aquela equipe de teatro. Brasil inteiro, cara. Foi um negócio louco, assim. Né? A gente fez aqui em Floripa. A cegonha encostava aqui, descarregava os carros, ficava no hotel, treinava, brincava com o pessoal. Colocava, vai pra Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília e terminamos em Recife. Foram 40 dias... De estrada. De estrada... Cegonha, e a gente de carro, cara, com o Logan, a gente testando, a gente ia na rádio. Eu fui daqui pra Recife com o Logan, dirigindo o Logan, cara. Que massa. Olha que loucura. Mas enfim, né? Mas sentia o carro. Eu sentia o carro, a gente tinha experiência. Propriedade, experiência, exatamente. Quantos mil quilômetros eu rodei com esse carro, né? Exatamente. Aí eu falei, esse negócio funciona. Só que lógico, depois disso teve um tempo, né? Aí já ia pulando uma boa etapa, porque depois a gente pode voltar um pouquinho. Mas aí vem a questão... Essas palestras, shows, elas surgiram um pouco antes agora da pandemia. Agora elas estão paradas porque ainda pós-pandemia não volta. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Que envolve... Pô, queria trazer algo diferente. Que daí é isso. O atendimento tem que ser diferente. Uma das coisas que eu sempre falo para algumas pessoas, até amigos, cara, quero montar um negócio. O que você quer montar? Tá, a pergunta é... Qual é o diferencial que você vai trazer do que ainda não existe no mercado? Então, para que eu mantenha uma empresa de treinamento por 20 anos, cara, tive que renovar, se reinventando. Reinventando, e a gente tem várias histórias, depois a gente fala disso, que as últimas reinvenções ou invenções, que é aquela Oceano Azul, que a gente já comenta nos bastidores e falando disso, eu tenho que sair desse mundo que tá todo mundo, eu tenho que ir pro novo. O novo vou levar o quê? É o lúdico. O que é o lúdico? O que as empresas podem comprar? Aí vem a palestra show, daqui a pouco a gente entra mais detalhes, com Isao Imamura, que ele não é a maior referência de ilusionismo no Brasil. E depois do Isao Imamura vem o poder da história, envolvendo storytelling e tudo mais, envolvendo uma equipe de dança, que daí vem aquela história, trazer a arte para o conhecimento, envolvendo as pessoas junto do palco. É aquela história, eu quero você aqui no palco comigo. E com a questão lúdica, quando você fala, alguém quer vir aqui no palco, um monte de gente levanta a mão. Claro. Porque o lúdico tem pessoas que remetem à infância. Sim, tu viaja, né? Como é o Beto Carreiro, treinamento, a pessoa viaja. Traz fala, uma viagem pra pessoa. O mágico. Quando eu ia no circo, ou quando eu via o Isao na televisão, aí o cara se remete a isso e pra ele falar, eu vou, ele vai. Eu, Fernando, falou do Isao, como é que foi essa conexão aí? Como é que tu caiu na vida do Isao? O Isao caiu na tua vida? Isao Imamura é uma história engraçada, interessante, curiosa, é tudo, né? Bom, eu acredito que Isao Imamura hoje, quem vai conhecer é o pessoal mais da nossa geração pra cima ainda, né? Ou, sei lá, mais velhos, né? A geração nova ainda talvez não saiba. Mas, bom, o Isao foi é a maior referência de ilusionista no Brasil hoje. Era o cara de todos tava sempre na TV, tudo. Os programas, né? Faustão. Era o cara do Fantástico, né? Porque o Fantástico, naquela época, tinha as matérias com o Copperfield. Depois saiu o Copperfield. E o Isao foi aprendiz do Copperfield. Se você pegar a história dele... Eu fui no show do Copperfield. Então. É um cara que dá pra trazer aqui um dia. O Floripa eu até posso trazer aqui no podcast. Ó, Isao, vem pra cá. Enfim... É um cara... a história do cara é legal. Bom, enfim. E eu tava querendo montar um projeto novo. De ser o diferenciado e tudo mais. E eu, nesse momento... Eu tenho muitos momentos, assim... Eu escrevo muito. Eu falo que dá até pra escrever livro, assim. Mas eu escrevo. Eu medito bastante. Eu gosto... Eu acho que a minha vida de hotel, como sempre... Eu acabo à noite... Tem telefone, eu começo a escrever muito. Né? Hoje menos, mas já escrevi... E lá, um dia meditando, falei, cara, preciso trazer algo novo. E o que é algo novo? Primeiro é o que eu gosto. Boa. Né? O que eu gosto? E o que eu gosto, será que os outros gostam? Quero trazer a arte e tal. Pô, eu gosto de mágica. Eu quero fazer um evento diferenciado. Uma palestra com show. Não tinha ideia de fazer eu e o Isao. Sim. Né? Então, eu vou fazer uma palestra e encerrar a palestra com um show. Sei lá, porque vai chamar um nome famoso, chama a gente. Essa era a ideia. Né? Essa era a ideia. Aí eu peguei e falei, bom, vamos lá, mágica, eu gosto de mágica. Comecei a procurar. Aí aparece um monte hoje, né? Esses mágicos mais mexendo com tecnologia e tal. Eu falei, pô, mas... Aí volta a infância. O meu próprio exercício me leva pra infância. Cara, Isao Imamura.
E um dia, olha, acho que eu nunca contei isso. Um dia eu assisti um show dele no Hop Hari. Eu tava no Hop Hari e tava fazendo um show lá. Eu não conhecia ele ainda. Aí eu falei, cara, mas esse cara é, pra mim, Sim, cara tá longe, da né? TV, né? Tá muito cara da longe, TV, eu no interior de São Paulo. E, meu, tá longe. Mas tudo bem. Entrei no site do cara. Mande aqui, eu só escrevi lá A ideia. a ideia. Mas olha, aí também já veio uma dica de atendimento. Depois eu falei pra ele. Escrevi qual que era a ideia, ter um evento corporativo e tal. Que eu gostaria de ele poder encerrar o show ou fazer um paralelo com o conteúdo. Mandei. Simplesmente aí vem aquelas mensagens automáticas e me mandaram o portfólio e quanto custava o show do cara. Eu falei, é assim. Não entenderam nada. Nada, não entenderam nada e tá fora da minha realidade. Uhum. Beleza, e ignorei. Meio que você dá aquela... Deu aquela esfriada. esfriada. Isso passaram, sei lá, uns 10 dias, não mais e não menos, talvez. Toca meu telefone. Né, depois que eu mandei o e-mail, né? Que eu ignorei também. Toca meu telefone. Quem tá falando? O Fernando? Sou eu. Pô, aqui o Issal e Mamura. Eu falei, É o vírus, é o vírus. É trote. Aí eu fiquei pensando. Eu pensei assim. Eu falei pra alguém, eu não tinha falado pra ninguém, cara. Nem em casa, pra esposa, pra pessoas que trabalham comigo, nada. Não falei pra ninguém. Eu falei. Porque tem coisas que eu ainda tô lá. Não falei pra ninguém. Eu falei, não, ninguém ia passar trote em mim, né? Eu falei, oi, Sal, tudo bem? Mas tipo assim, naquele momento. Oi, Sal, tudo bem? Tudo bem, você, o Fernando. Cara, eu li teu e-mail. Ele disse assim, eu acho que a minha equipe não entendeu, mas eu entendi o que você quer. Vamos conversar? Tu vê só. Bah. Aí é sorte? Aí de novo? Eu falei, não, Atitude. Aí eu falei, pera um pouquinho. Eu falei, você tá falando sério, Sal? Porra, você não mandou e-mail, né? Tô. Tá bom. Né? Vamos marcar um café. Fui pro escritório dele em São Paulo. Né? Só que, olha, daí eu também me deparei com um momento interessante. Aquela história. O Issal, ele já não tá mais, né, em alta por uma questão de mídia e tudo mais, né, naquele momento. E ele também tem por isso que eu falo, traga ele aqui, a história dele é bem legal. E conversando com ele, falei, Issal, meu projeto é esse e tal. Assim, em frente, tira a tietagem de lado, né? Claro. O cara é da minha infância, o cara é mais velho que a gente, né? O cara é mais velho. Falei, pô, o cara... Quem tá na minha frente, né? Tipo, tô aqui sentado, conversando com o cara, apresentando um projeto pro cara, né? Apresentei um projeto. Eu vi o olho do Issal assim, cheio de lágrimas, assim, cara. Eu falei assim, tudo bem, Issal? Ele falou, porque eu tenho um projeto, eu tenho uma palestra que chama Luz e Sombra. Essa é a minha palestra. Eu monto o ciclo, que é tipo a jornada do herói, né? Por onde você começa, as fases da vida que você passa, entrando em crise, saindo dela, pelas suas experiências e tal. Expliquei esse projeto que eu tenho pra ele e falando, aqui eu queria colocar alguma coisa lúdica. Ele falou, eu tenho um show que chama A Magia da Vida, que ela tava... Também, mas já faz parte da engavetada. Eu falei, é? Eu tenho um show gravado, eu assisti na íntegra, assisti umas 3 vezes no vídeo. Eu falei, tá bom, Issal, eu vou fazer exercício de casa. Levei pra casa o vídeo. Comecei a... Isso encaixa aqui, isso encaixa aqui, isso encaixa aqui. Começou a trazer a mágica dele, do show dele junto com o teu conteúdo. Né? Montou o conteúdo. Ou seja, aquilo que eu achei que ia, eu vou fazer a palestra e depois você encerra com o show? Não, vamos fazer junto. Que legal. Voltei, depois de uma semana, apresentei o projeto pra ele. Aí ele me convidou pra assistir um show. Falei, Issal, esse é o projeto. Luz e Sombra, A Magia da Vida. Mas ele te divide no meio? Alguma coisa também? Nem mudou o nome. Nem mudou o nome. Juntamos 2 nomes. Os 2 nomes. Né? Não, eu não divido no meio, mas eu desapareço do palco e apareço no meio do público. Que é uma técnica do Copperfield. Sim. Que é o Copperfield gostava dessas coisas aí. Cara, ele falou, pegou na minha mão, somos sócios? Eu falei, cara... Porra, imagina, assim, né, cara? Então, Luz e Sombra, Magia da Vida, Meu Deus, não é daí Fernando e Issal. Que legal. E começamos a criar, ficamos turnê pelo Brasil, cara. Abrimos... Quem sabe a gente traga pra Floripa esse treinamento. Fizemos um público... O local já tem. Então, o local já tem. Fizemos um piloto para 200 pessoas, depois aumentou para 400, depois para 1.000, depois para 2.000. Eu comecei a me sentir... eu falei, artista, cara. Tem umas histórias assim loucas. Como é que era ali no meio do palco, tu abria aquela cortininha, tá 1.000, 2.000 pessoas ali? Eu acho que o dia que eu
Então, o público maior tinha sido 500 pessoas, alguma coisa assim. Aí levaram a gente pro Mato Grosso, uma equipe de empresários. Tipo, vamos fazer em Floripa. Contrataram a gente, venderam, fizeram lá, pegaram os... Fomos pro hotel. Aí aquela história de artista mesmo. Foram buscar a gente no hotel. Aquela van toda filmada, né? Nossa, tô me sentindo... Fomos pro hotel. E é uma equipe, cara. Fala, o Fernando e Sauber, não. Sou eu e Sal e mais umas 15 pessoas trabalhando. É uma puta produção, cara. É uma mega produção, assim, sabe? As pessoas Lógico, não, tô falando de as um pessoas show... não sabem os bastidores, né? Isso, um show de palco, né? A gente já fez só eu, ele e 2, 3 pessoas. Aí uma coisa bem reduzida. Já fizemos também. Não tem problema. Aí o que acontece? Fomos pro hotel, aí tudo lá... Aí a imprensa local quer falar com a gente, dá entrevista em rádio, e não sei o quê, e vai na associação comercial, faz propaganda. Aí os patrocinadores, vai visitar os patrocinadores. Cara, sentiu. Uhum. Aí à noite, hoje à noite o show. A van pega a gente e começa. Abre a cortininha da van. Uma fila, cara, gigantesca. Eu falei, esses caras... Vocês não tinham noção do... Não, esses caras pagaram pra assistir a gente. Não era um evento fechado, era ingresso vendido, cara. Sim, era aberto ao público. Eles tiveram que adaptar um lugar que era de leilão de gado, porque não tinha lugar na cidade. Olha só, cara. Depois vocês podem ver lá nas redes sociais. Mas a palestra é sensacional. Deu 1.100 pessoas. A palestra é sensacional. 2 horas de show. Show não, palestra show. Com conteúdo, interagindo com a plateia. Depois mais 2 horas só pra tirar foto. Aquela fila querendo tirar foto. Aí é a hora que você tem que controlar ego, porque nessa hora... Esse é um problema que o artista tem. Eu não sou um artista. Exato. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado pra não cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha foda. Beleza, aí passou. Depois de 1.100 pessoas, próximo público, 2.000 pessoas em Passo Fundo. Pô, que massa. Aí eu falei, agora deslanchou. Daí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Mas vamos voltar, quem sabe a gente reative aí, quem sabe uma empresa aqui da região de Santa Catarina queira apoiar, entre em contato com a gente ali no nosso direct do Instagram e a gente é um negócio tenta trazer aí, do outro mundo, assim, diferenciado mesmo. Depois veio o Poder da História, com a ideia dos bailarinos. Inclusive tá fazendo recentemente, esse já né? tá, acabei de fazer. Esse ano já fizemos 2, vamos fazer mais uma semana que vem. Olha. Com um cliente aí. Esse aí também, essa mesma pegada, que daí vão redesenhar, fazer um novo desenho, um novo trabalho. Aí o Poder da História, que é da storytelling, que a gente leva pro palco. Vamos contar a sua história, quando é público aberto. A pessoa se vê no palco, o que o cara tá falando pra mim. O que o cara tá contando é minha história. Então a gente faz uma adaptação. E quando a empresa contrata o Poder da História, a gente traz a história da empresa pro palco. Bacana. Só que daí, por que dos bailarinos? Os bailarinos, além de interagir, faz um flash mob, faz o povo se mexer. Ao mesmo tempo, a gente mostra o que é trabalho de equipe. Palco e bastidor. Sensacional. Vocês sabem o que é palco? É isso que vocês estão vendo. Tudo é lindo. Maravilhoso. Mas para que isso aconteça, tem todo... Exatamente. Então a gente mostra o que tem nos bastidores. Tipo, traz os bastidores para cima do palco. Isso aí é uma empresa também assim, né? Toda a vida, né? Não é só os vendedores que estão ali, e o administrativo, e a gestão, e a mesma coisa. E a grande pegada, só pra gente então, a grande pegada do Poder da História é: qual é a história que você conta sobre a sua marca e sobre você? Boa. Essa é a pergunta chave. Usando até um paralelo das redes sociais, por que as pessoas seguem você? Pela história que você conta. A rede social é baseada nisso. Eu falo que é o Big Brother da vida real. É, exatamente. Você só segue uma pessoa, não é porque você começa a me seguir hoje. Você pode entrar lá hoje, olhar e falar, não gostei, você não vai seguir. A hora que você começa a ver, ou né, um podcast, que você vê uma postagem, fala, o cara fala alguma coisa que eu gosto. Então, a minha história passa a fazer parte da sua. Encaixa ali. E você nem me conhece e começa a me seguir. Daqui a pouco eu tô com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1 milhão de seguidores. Cara, isso é legal, assim, ó... Que é o poder da história. O storytelling. E tu vê a força que é isso hoje, né? Às vezes tem pessoas que... Hoje eu tenho minha foto, né? Faço bastante marketing em cima disso também, principalmente rede social, tudo também. Eu passo em lugares que a pessoa... Vou lá no escritório, a pessoa vai lá no escritório, um cliente, por exemplo, né? Aí eu vou lá sempre cumprimento. Todos os clientes vão no escritório que eu tenho ali, eu vou lá cumprimentar. Assim, cara, eu já te conheço. Né? Rede social, parece que a gente já é amigo já. Eu falei, essa é a palavra que a gente escuta. Eu já te conheço. Mas por quê? Porque você tá aqui, o cara tá falando no celular, ou ele tá vendo a rede social, no momento de lazer, sua imagem tá lá.
Então o cara fala, pô, o cara faz parte do meu dia, faz parte da minha história, mesmo sem te E é conhecer. legal, né, cara? É legal assim, tu sabe que se a pessoa tá te seguindo, se a pessoa chega lá e vai falar, em qualquer lugar, né? A gente tá em algum Isso. lugar, o Rafa, eu já fui em lugares que nunca imaginava. A gente anda de moto de Harley, né? Então a gente às vezes vai nos botecos, daí o cara chega assim, porra, tu é da Du, né? É tu e o Rafa, né? Eu falei, sim. Entendeu? Então, Ou então Assim, o cara fala, tu nunca viu o cara na vida e ele sabe da tua. Então ele fala, pô, eu vi que tu foi em tal lugar, eu já fui lá e assim, assado. Isso, você exatamente. sabe? Não, e é legal, que nem eu moro numa A cidade importância, pequena. né? Né? Eu moro em Salto, uma cidade de 100 mil habitantes. É uma cidade pequena. Pro estado nosso lá, pro estado de São Paulo, é uma cidade pequena. Às vezes eu tô lá no supermercado, às vezes eu tô numa fila do mercado, vem alguém bate na costa. Tudo bem? Cara, eu vi uma palestra tua. Pô, você é o cara... Aí salto, né? Bate nas costas, já faz. É mais ou menos isso. Eu falo, legal, mas aí, tipo, brigar, quem é você? Desculpa, eu participei de uma palestra, ou eu vi uma palestra, eu vi uma postagem, eu sigo você na internet. Como tu falou, legal, isso aí tu acaba fazendo parte da vida das pessoas. É uma satisfação pra gente, Sim. porque é o que a gente quer, né? A gente quer poder Exatamente. passar pras pessoas alguma coisa Não, que aí pra você- elas fazem Sim, mas que sentido, nem- né? Bem, você vai fazer uma palestra que seja pra 100 pessoas. Você não vai saber quem tá ali. Exatamente. Essas pessoas sabem, então. São 100 pessoas te conhecendo e você não conhece. Se conectando contigo. Aí você tá na rua, é o que eu falo, fui na tua palestra. Fernando, tu comentou ali com o Issal que meio que deu uma esfriada por causa da pandemia. E aí me veio uma pergunta na cabeça, parte de treinamento, cara. E aí vem pandemia. Como é que se vira nos 30 para não deixar a peteca cair? Cara, é uma pergunta boa. Essa daí até, falo assim, essa hora que a gente até se acerta na cadeira um pouco pra relembrar, né? Que daí envolve essa questão da experiência, né? Então, janeiro de 2020, público de 1.000, 2.000 pessoas. Fevereiro, 1.000 e poucas pessoas. Março de 2020, Ou pandemia. cancela todos os contratos. Aí você baqueia. Todo mundo, independente de qualquer coisa, se sentiu, né, prejudicado por algum momento. O que aconteceu? Vamos ver o que vai acontecer. Momentos, funcionário, aí aquela história. Não posso mais nada, não tem mais treinamento, cancela tudo, cancela tudo. Algumas agendas foram adiando. Algumas foram cancelando. Aí não tinha faturamento, não tinha mais nada. Aí chegou um belo dia, fui pro escritório sozinho. Escritório fechado, não podia. Fui pro escritório sozinho. Olhei lá para meus estudos, né? Minha biblioteca lá. Comecei a pegar livro por livro, olhar e não jogar, né? Não cheguei lá na revolta. Uhum. Fui meditar um pouquinho. Sentei no chão do escritório. Comecei todos os materiais que eu já escrevi, todos os estudos que eu fiz, como que eu criei isso. Eu comecei a luz e sombra. É o momento da sombra. É o momento da crise, que é o que eu falo. Eu voltei um pouquinho. O que me trouxe até aqui? Porra, são 20 anos, cara. Sim. Não é possível. Aí volta. Você tem experiência com pandemia? Não. Você tem? Não. Ninguém tem. Você tem referência? Nenhuma. É começar do zero. Se reinventar. Se reinventar. Sentei, meditei. Aí sim, foi a hora que eu me desafiei. Falei, pô, se tudo isso aqui que eu ensino, que eu ajudo, não servir pra mim, eu jogo tudo fora. E tudo que eu falei vai por terra. Por água abaixo. Né? Água abaixo. E pra quem tava acostumado a fazer muito treinamento presencial, Cara, era 100%. tu foi presencial. obrigado Sim. a se reinventar. A criar, né? Reinventar. Aí, só pra as empresas, quando começaram de novo a fazer online, nem isso eu tinha. Não tinha nem estrutura pra isso. Não tinha nada. Só que já tava, o psicológico, né? Já tava abalada, né? Tipo, vou, não vou. Aí que cria-se um novo produto na área de treinamento. Agora sai um pouco dessa questão de lúdico, de tudo. Vamos pro pragmático, né? Pega todo aquele conteúdo, pega treinamentos de 16 horas, 2 dias, tipo um leader coach, pega um treinamento de vendas de 2 dias, porque ninguém mais ia pra sala. Divide-se isso em módulos, cria-se um produto, né? Então a gente passou a criar um produto chamado WSE, Workshops Elite. Você pode comprar
por módulos. 2 horas, 4 horas, online. Sim, tudo presencial. diferente, tudo que tu tinha vendido até então. Um produto completamente novo. Na pandemia eu Foi o fiz... mesmo conteúdo. Então, fiz aí 2 treinamentos com o Fernando na pandemia. A minha eu não tenho Online. experiência com pandemia. Mas eu tenho experiência com o meu conteúdo. E eu tenho que reinventar o meu conteúdo. A forma de passar. De passar. Porque aqui não tem mais o calor humano, né? Não. Isso é uma das coisas que eu vejo como um diferencial das empresas que duram muitos anos. Porque vai ter dificuldades novas que ninguém passou. Sim. Ninguém passou por pandemia. Vamos pegar lá para trás. Ninguém passou por confisco de poupança. Não. Ninguém passou por inflação 80% ao mês. Então é sempre uma coisa nova. Como é que essas empresas estão há 20, 30 anos no mercado passando por tudo isso? É justamente porque tem que se reinventar, porque é um cenário novo que ninguém sabe. Então tu tem que estar sempre... Aí aquele cara... eu faço isso e assim tá dando certo e eu vou continuar fazendo isso a vida inteira. E aí vem um cenário novo desses e derruba todo mundo. É como nem um tsunami, né? Arrebenta Mas com você tudo. reinventar é isso. Uma coisa é, usando storytelling, nunca jogue fora a tua história. Usa ela. Usa ela. Usa ela, claro. É ela que vai te tirar da crise. Exatamente. É ela que vai te tirar da crise. Porque se eu não tenho experiência com essa situação, mas a tua história vai te trazer, a tua experiência Vai te trazer solução. vai te trazer uma solução. Fala, cara... A experiência. A experiência, exatamente. Mas peraí. Exemplo, por que eu saí do ramo automotivo? Porque teve a crise em 2008, 2018. 2018, né? 2018. O ramo automotivo fez assim. Cara, entrei no mundo coach. Fui pra Disney. Lancei Beto Carreiro. Não, aproveitar e falar um pouquinho disso aí, cara. Eu sei que tu tem... a gente já tá bem envolvido aí, a parceria do Elite, com essa parte desses treinamentos que tu tens desenvolvido para a parte Liderança. De liderança do pessoal do nível operacional, tático e estratégico, né? Tu tem um para cada um. Vou dar uma resumidinha básica ali. Tu tem do Hop Hari mais para o pessoal operacional, Beto Carreiro para o tático e desenvolvendo da casa... Valduga. Não sei se pode falar. Casa Valduga para o pessoal mais estratégico. Conta pra gente um pouquinho desse... Tá, então assim, usando esse mesmo exemplo que se for da pandemia, então, todo produto nosso saiu por causa de algum momento que deu em baixa. Ou o mercado que desafiou a ter uma coisa nova, né? Então, saio do ramo automotivo, entro pro mundo do coach, fiz todas as formações do coach possível, fui conhecer esse mundo, achei... Tá, não é esse coach... Sim. De internet que vocês veem aí. É um negócio realmente focado e tudo mais. Até aproveitando, a gente fez, né? Fez então, agora. Quem acompanha a gente sabe, em dezembro a gente foi para São Paulo, né? A gente fez aquela viagem de horas, né? Porque teve um problema que aconteceu na estrada. E a gente foi fazer o treinamento com o Fernando lá, quem acompanha a gente sabe. A gente se formou em coach com ele. Então, assim, a gente acaba criando e trazendo sempre pensando no mundo corporativo. Legal. Do coach eu fui para Disney. Abre um parênteses. Não foi conhecer o Mickey. Não foi conhecer o Mickey. Fazer imersão. Eu não conhecia a Disney como cliente lá. Como cliente, visitante. Né? Fazer imersão. Moro no interior, família não tinha condições. O pai nunca colocou isso no sonho de conhecer a Disney. Como eu também não tenho filho, também nunca me despertou essa... Mas aí me despertou do lado corporativo. Né? Então, o que acontece? Fui para Disney, que daí abre um parênteses. O exemplo positivo de líder que eu tive na Vivo, aqui eu tive um exemplo de líder negativo. Vamos ver. Porque quando eu estava num determinado momento, o sonho de ir para Disney, de conhecer o projeto, o treinamento Disney era muito antigo, e quando eu coloquei para esse líder, eu falei, cara, eu quero me evoluir. E eu preciso ser diferente, eu estava fazendo muito trabalho com treinamento de vendas, atendimento ao cliente e tal. Falei, eu vi esse curso na internet, procurei, pesquisei, é caro, mas eu vou investir e vou para Disney, vou conhecer esse curso e vou trazer para cá o conteúdo pra gente fazer algo de novo. Isso não serve pra nada. Jogou na gaveta. Meu, cai disso, aqui é só pra pegar teu dinheiro, serve pra nada. Meu, o cara me detonou. Vai investir numa faculdade que você vai ganhar muito mais dinheiro e não sei o que, blá, 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 blá. Beleza. Engavetei, mas não desisti. Sim. Adiou. Adiei. Adiou, boa. Mas esse adiar durou quase 10 anos, né? Falando. Aí em 2015 eu fui pra Disney. Juntei uma grana, gastei uma puta grana. Investimento. Não é gastei, investi. Exatamente.
Voltei da Disney e falei assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Gostei. Vou botar em prática esse troço. Conhecer a história lá do Disney, como ele criou tudo aquilo, os líderes, a metodologia. Tudo bem, é cultura americana, a lei trabalhista de filme, não tem problema. Até que a metodologia de atendimento deles é sensacional. Eu falei, cara, por que primeira interrogação, por que no Brasil nós não podemos ter alguém como exemplo? Por que a gente só vai buscar exemplo fora do Brasil? Então, Isso é importante. empresários, conte a sua história. Boa. Talvez um dia eu queira que alguém conte a minha história, de alguma forma. E nós temos exemplos maravilhosos aqui no Brasil, né? Sim. Em Santa Catarina, inclusive. Santa Catarina, tem vários exemplos. Não, a gente pode pegar no mundo do esporte, no mundo do empresariado, exato. no mundo que for. Nós temos. Só que a gente vai... Não tô dizendo lá fora, né, pega o cara da Apple, pega o Microsoft, pega Disney, claro. pega... Mas, cara, não tem ninguém aqui, cara. Não é possível. Então, primeiro eu vim com essa ideia. Aí, falei, peraí, parque... Beto Carreiro. Eu não conhecia também Beto Carreiro. Vim aqui. Não conhecia. Não conhecia. Peguei o avião, desci aqui e bati na porta. Fui bater. Então, aí isso é o que da é Xerox. Fui bater na porta. Não ficar ligando. Vou lá bater na porta. Com a cara e coragem. Pá. Né? Fui bater na porta. Não. Aí liga, não. Pega lá um contatinho, pessoal do e-mail. Não. Falei, não é possível. Até que um dia o RH me dá uma oportunidade do Beto Carreiro. Me faz uma proposta. Olha, traga esse treinamento aqui. Vamos jogar isso para a diretoria. Se eles aprovarem o treinamento, a gente dá o contrato. Mas eles não vão saber que eles estão avaliando você para isso. No final, aí tem lá o filho do Beto. Tu deu treinamento pro pessoal Os líderes. dos líderes do próprio Beto Carreiro. Do próprio Beto Carreiro. Um dia de treinamento. Um leader coach lá fiz com eles. Não era esse formato que tá hoje. Aí, aquela angústia, não tinha resposta, feedback, se foi bom, se não foi. Cara, tipo do Issal, uns 15 dias recebo um e-mail, ó. Projeto legal, vamos fazer a parceria. Aprovado. Aprovado. Que legal. E hoje quantos anos? Então isso foi em 2016. 2015 fui pra Disney, não engavetei o conhecimento, preciso pôr em prática. Claro. Porque tem essa. Conhecimento... Cara, outra coisa, outra dica. Não adianta estudar 500 mil coisas. Não, eu já fiz 500 faculdades. Só pra botar no currículo. Li 3 mil livros. O que você fez com tudo isso? Pra que você usa isso? Mas você não acabou de falar que conhecimento é importante? Mas também tem que pôr em prática. Exatamente. Conhecimento não aplicado é igual não ter conhecimento. Exatamente. Não serve pra nada. Aí, beleza. E tem que ser replicado. 2016 fizemos a turma. E hoje nós estamos em 2023. Nós estamos agora em março. Daqui uns dias, estou aí. 13ª turma já. Que legal. Já são mais de 200 líderes treinados na metodologia, a estratégia de um líder. Dentro do Beto Carreiro. Conhecendo... Na verdade, é um conteúdo de liderança com a história do Beto Carreiro de fundo. Então, a gente tem um storytelling. A gente não conhece o parque, né? As pessoas falam, é um treinamento sobre a gestão do parque. Não. É um treinamento de liderança usando o exemplo de um líder, de um empresário brasileiro. Quando foi lá assinar, lá tem uma figura ilustre que te recepcionou em termos, como é que foi essa? Então, aí cruza algumas coisas. Aí, de novo, vamos falar que é sorte, né? Então, aí eu vou falar assim, a questão do sorte, cara, quando você está linkado a um propósito, cara, tudo conspira. Vira a favor. Vira. É pra lá que eu vou e pode ter buraco que for, um muro que for. Vai passar por cima. Vou passar por cima e vou chegar onde eu quero. Aí, o dia de assinar o contrato, tremia também. Falei, cara, será que eu vou dar conta disso? Um cara lá do interior. Um projeto desse tamanho. Mas aí eu lembrei da história do Beto, que me contaram. Né, que eu já tinha os contatos. Não, o cara saiu do interior de São Paulo, fez essa revolução na cidade aqui. Eu também posso. O maior parque da América Latina. Não, tá entre os 5, 6 maior do mundo em questões de referência, né? Sentadinho lá, olha do meu lado, Dedé Santana. Os Trapalhões. Olhei, ele ali quieto. Já, né, na sua idade já avançada e tal, mas enfim. Continua na ativa. Sim. Fez a harmonização facial agora. Eu vi. Olhei assim e falei, não, eu preciso tietar. Aqui não vai ter jeito. Não tem como, né? Não tem como aguentar.
Fui lá e falei, cara, eu chorei, cara. Eu preciso te dar um abraço. Cara que cresci... Porra, nossa infância, né, cara? Tal, e pô, Dedé Santana. Pô, não tem como. Aí ele disse, senta aqui. Na simplicidade, na humildade dele. O que você tá fazendo aqui? Isso dentro do administrativo do Beto Carreiro. Uhum. Ele tem um contrato aí, enfim. Sim. O que você tá fazendo aqui? Expliquei pra ele. Ele falou, vou te contar uma história. Mas não vou contar aqui, senão a gente estende. Claro. Deixa pra ir... Vai no próximo. Vai no treinamento. No treinamento conta. Ele contou uma história que foi uma das histórias mais bonitas que eu escutei do Beto. Que legal. Porque eles eram amigos... Na verdade, o Beto era amigo do pai dele. Enfim, sim, tem uma história. Tem uma história por trás disso. O Beto gerenciou os Trapalhões, sim, né? Sim. O Dedé chorava, eu chorava junto. Que legal. O Dedé chorando na minha frente, cara. Falando do Beto. Aí eu falei assim... Tô no caminho certo. É isso mesmo. O contrato pra mim já... Aquilo ali era a assinatura do contrato. A assinatura do contrato era o Dedé, amigo pessoal, dizendo assim... E aí ele terminou a conversa e falou assim... O Beto ia gostar de te conhecer. Porra, isso aí selou, chancela. Selou. Cara, e assim, ó... hoje a gente tem o privilégio de estar contigo junto nos treinamentos ali, né? E eu fiz na íntegra, né? Nós, né? Fizemos na íntegra o treinamento. E quando a gente fala do treinamento, a gente oferece, né, para as empresas, para as pessoas que têm interesse em fazer, eles perguntam, mas o que você faz lá, né? O que vocês fazem lá? Eu falei assim, cara, eu só tenho uma coisa para te dizer. É uma coisa única e tu tem que viver esse treinamento. Porque a experiência vivencial. O conteúdo é conteúdo. Aí depois tu vai me dizer se valeu a pena ou não. Eu falei, cara, tu precisa viver aquilo. É algo que não tem no Brasil hoje, é algo único e, cara, assim, ó, é sensacional. Vale muito a pena. Ó, junto com a Elite, Beto Carreiro, a estratégia de um líder. Próxima turma em março. Essa turma já tá cheia. Mas nós vamos lançar um desafio aqui, hein? Vamos lançar uma turma só da Du, hein? Boa. Fernando, para encerrar, então finalmente aí. Bom, hein? Porque senão a gente vai aqui até umas 4 horas de papo, né? Que tem assunto, né, amigo? Queria que tu falasse um pouquinho, cara, sobre essa... eu acompanho você há um tempo e tu usa muito a parte sobre os super-heróis. Que eu acho, cara, muito legal essa parte. Lúdico de novo. Hoje, inclusive, eu vou usar lá no treinamento, hein? Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tu usa isso sobre inteligência emocional, né? E que tu falasse um pouquinho sobre essa... De novo, cai pro pragmático, conceitos, inteligência emocional. É a linguagem do momento. As empresas ligam lá, você tem palestra sobre inteligência emocional, você tem... Cara, mas na boa, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou um cara... talvez com uma bagagem voltada a essa área da mente para falar. E outra, você tem que tomar muito cuidado. Porque eu já peguei pessoas na sala que o próprio RH falou, aquela pessoa sofre de ansiedade, aquela pessoa é depressiva. Cara, você tem que tomar cuidado no que fala numa sala. Sim, assunto para psicólogo, né? Exatamente. Não pra então, de novo, entra o lúdico na história. Peraí, esse assunto pode ficar leve. E aí eu vou estudar, esse assunto pode ficar leve. Da mesma forma que eu sempre gostei do circo, da arte, que eu trouxe o mágico e a dança pro palco, eu também sempre gostei de super-heróis. Falei, será que eu não posso aprender nada com esses caras? Só querer um dia ser o Superman, né? Ser o Batman? Não, pera um pouquinho. Criança não quer ser super-herói, né, cara? Né? Eu fui atrás... Porque tem um palestrante no Brasil, inclusive, que ele se veste de Batman. Tem uns caras assim que... Mas eu falei, não vou me vestir, não é isso. Mas eu quero entender. Aqui em Floripa a gente tem o Batman. Tem, é o Batman. Né? O que acontece? Fui estudar a história dos 3 principais super-heróis. Hoje tem um monte. Que é o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Que são os mais antigos, é da nossa geração. E queira ou não, esse vai eternizar. Né? Depois vieram os outros aí da Marvel, esses novos aí, né? Enfim. Mas a questão não é o Super-Homem, a Mulher Maravilha. É a história que tem por trás disso. E a história que tem por trás, eu chego no quem criou os personagens. Por que o Super-Homem foi criado? O cara que criou, ele tinha o que na cabeça? Na década de 30. O Superman foi criado na década de 30. É o Super-Homem dos mais antigos, que ainda continua aqui na evidência em alguns momentos. Mulher Maravilha... É a super-heroína mais antiga da década de 40. E o Batman tá entre os dois aí, 30, 40 na década. O que esses caras tinham na cabeça? Por que criaram?
Ou seja, por trás de um personagem fictício, existe uma história real. E aí... Encaixa. Aí tu jogou isso dentro do treinamento. Aí eu coloco a imagem. O que a gente pode aprender com o super-homem? Valores. Só fazer um parênteses. Valores. Super-homem tem dois personagens. Dois em um. 2 em 1. É o Clark Kent e o super-homem. Ele não se tornou um super-homem. Ele nasceu o super-homem. Sim. Ele nasceu super-homem. E quando ele vem pra Terra, ele sempre evidenciou aquilo que ele aprendeu com o pai dele, com o pai terreno. Nunca mostre o seu poder, porque as pessoas nunca vão te entender e você nunca desrespeite o limite do outro. Sim, porque ele poderia, né? Você tem o Ele poder nunca de dominar o desrespeitou. mundo. Você é o homem imortal. Super, é o super. É o super. O que ele se faz? A fantasia dele é Clark Kent. É Clark Kent. Ele se fantasia de humano. De humano. Uma pessoa normal, dia a dia. Usando da empatia, Simplicidade. simplicidade, se faz de bobão, pra viver o seu mundo. Porque o dia que eu precisar te salvar, eu sei como você pensa. Vendedores, empatia. Quanto eu sei da sua história, eu posso te ajudar. É isso que o super-homem usa. E o Clark Kent, ele se transforma no outro, que é o humano. Sim. Né? Ele é o super-humano, ele se transforma no humano. Então, o vendedor, às vezes, se ele vai ser o super-homem, ele não entende o cliente. Ele tem que se transformar. O que o cliente precisa? O que tu quer? Como que tu é para tu poder trazer aquilo? E aí é um dos pilares da inteligência emocional. É empatia. O super-homem é o cara mais empático que tem nessa figura aí. O cara se faz de humano, se faz de frágil para mostrar o poder dele. É justamente o contrário. É o contrário do que a gente vê na sociedade. Né? Às vezes o cara não tem nada, mas quer mostrar muito. Quer mostrar na rede social, quer mostrar isso. Então, é o contrário. Só para você entender, eu levo essa analogia. Aí eu falo da dominância usando a Mulher Maravilha. Não é a questão, a mulher... sai fora disso também, ó, mulherada. Desculpa aí, mas... cai desse negócio de mulheres super poderosas. Cai fora disso. Aí é guru usada na internet. O empoderamento feminino, sim. A mulher, ela pode ser o que ela quer. Perfeito. Mas, cuidado. Mas não é sozinho. Porque, assim como a mulher precisa do homem, o homem também precisa da mulher. Então, é nisso que se fala em igualdade, é isso. Exatamente. Não é porque você... Igualdade não é que eu sou melhor que você. É isso aí. Eu sou mulher. Não. Igualdade é igualdade. Aí uso na Mulher Maravilha. Falo de dominância. Vocês falam muito do DISC, né? Vocês aplicam o DISC no treinamento? Então, uma dica aí, ó. Até, pessoal, para quem conhece DISC, lá, a ferramenta DISC, análise comportamental... O cara que criou o DISC é o cara que criou a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é a única que contém os 4 quadrantes. Exatamente. Dominância. É que daí na linguagem dele é dominância, é influência, submissão, né? Que ele fala, né? E se você pegar o filme da Mulher Maravilha e assistir por aí, você vai entender. Então ela também sabe a hora que ela pode impor. E ela sabe se colocar no lugar dela. Também é uma empatia. Mas também é a hora de se colocar. E aí vem o poder da mulher, usando quando o pessoal fala. É a hora que ela sabe se impor. É a hora que ela sabe se colocar. É a postura dela. Não importa se eu sou mulher. É isso aqui. E aí começa. E hoje temos grandes líderes, né? Mulheres. E o Batman eu falo de estratégia. Porque o Batman é humano. É humano. Ele tem dinheiro. Criou-se lá uma base para ele para vingar a morte dos pais. Só que qual é o maior recado? Mas ele é mortal. Ele é mortal. Ele não tem poder nenhum. Exatamente. Ele só tem arma. Né? Aquelas estratégias dele. Mas qual é o maior recado do Batman? A maior frase do Bruce Wayne, que é o Batman. Não dê... agora fugiu a frase. Ele fala assim dos medos, né? O meu medo é a minha maior força. Qual é o maior medo do Bruce Wayne? Os morcegos. E ele se tornou o quê? O homem morcego. Demais. Ele fez o maior medo dele se tornar a maior força dele. Que dá pra trazer ao SWAT e trabalhar em cima disso. Perfeito. Inteligência emocional. Pra que eu vou ficar falando dos pilares, do livro Daniel Goleman? Leiam. É o melhor livro sobre... Não tô dizendo, gente, isso é conceito, é estudo. Mas pro treinamento, pra palestra, eu uso. Aí eu coloco só as camisetas com o símbolo dos personagens. Legal. Pra entrar no lúdico. E o cara aprende ou não aprende? Pô, muito. Ele não esquece. Muito, né?
Ele não esquece. Foge da caixa. É isso que eu digo, tu põe o SWOT, tu põe o DISC puro e simples, o cara faz dali 2, 3 meses e nem lembra. Agora tu faz isso aí, o cara não esquece. O cara fala, o que é empatia? Ele vai lembrar do Super-Homem. Porra, é o Clark Kent e o Super-Homem. É uma pessoa só, mas é empatia. O que é estratégia? É o Batman, que fez do medo se tornar a maior força. Foi a estratégia dele. Estratégia. Que demais. Parabéns, cara. Parabéns. Cara, tá bom demais. Parabéns, hein? Que aula aí que deu para quem é do ramo de treinamentos, para quem não é também e quiser oferecer, né, Luiz? Vamos falar um pouquinho da Du, então. Então, para mim, assim, é emocionante até a gente ter tudo isso, porque anos de convivência de treinamentos e hoje a gente tem... Hoje eu consigo, né, junto com o Rafa aí, em algumas parcerias que a gente tem também, passar o nosso conhecimento para as pessoas. Porque nada adianta, que nem você falou, a gente ter conhecimento, a gente ter experiência e isso ficar guardado pra gente, né? Exatamente. Então, sempre gostei disso, o Rafa sempre gostou disso e a gente faz isso com muito amor, a gente faz com experiência mesmo. Então, se você hoje precisa na tua empresa de treinamento de vendas, mentoria, a parte de marketing, o Dani está aí com a gente, é o cara responsável por toda a parte de marketing, tanto nosso da empresa, quanto a parte de treinamentos de marketing também, palestra motivacional, o que vocês precisarem dessa parte de treinamentos, chame a gente na Du, bate um papo conosco, a gente vai sentir qual é a tua dor e a gente vai dizer para vocês, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vamos esses módulos, a gente vai poder fazer, pode ter certeza absoluta no que eu estou dizendo. A equipe de vendas de vocês vai se tornar referência no mercado. Isso eu lhe garanto. É isso aí. E quem quiser também aproveitar desses treinamentos do Fernando, conhecer um pouquinho mais, a gente vai ter a turma da Du lá no Beto Carreiro com o Fernando ministrando o curso. Então também chame no direct, ele aproveite e se inscreva. Se quiserem conhecer um pouquinho sobre o Beto, também chame a gente vai explicar para vocês. Vale muito a pena, tá? Quem quiser também, então, treinamento de venda, treinamento de gestão empresarial, palestras e tal, entra lá no direct que vale a pena. O que mais, Luiz? Falar um pouquinho do sorteio do livro. Vamos lá. Então, o sorteio do livro, vai ter a foto ali no Instagram. Segue o Fernando, segue a gente e comenta um amigo, que aí vai estar concorrendo ao sorteio diretamente. Isso aí, aproveita também já para seguir a Du Cash Oficial, né? Seguir o Fernando Ali Moura. Segue a gente também. O meu Instagram é LCB Machado e o Instagram do Rafa, Rafael N. Steffen. Steffen com 2 F e N no final. Segue a gente lá também, a gente sempre tá dando algumas dicas aí e vale a pena. Aproveitar também, dar esse livro... Esse é teu presente pra ti, sabedoria. Autógrafo aqui, lógico, né? Dos amigos que ganhou. Não é? Bom, livro é o melhor presente. Eu também costumo... Hoje não tem prazo de validade. Hoje eu dou livro pros meus sobrinhos, né? Eu falo... Legal. Já chega uma idade que você fala, vou ficar dando... Não, te dá um brinquedo educado. Eu dou livro pros meus sobrinhos. Hoje eu não tenho filho... Mas então eu dou para os meus sobrinhos. Lá no escritório eu criei uma biblioteca para o pessoal, né? E aí, final de ano, sempre tem amigo secreto. E aí tem a lista, bota aqui o que quer ganhar. E aí eles já brincam já. Do Rafael nem precisa botar, a gente já sabe que é livro mesmo. Então sempre dá um livro, faz 10 anos que eu sempre... Mas é uma dica boa. Tem que dar um livro diferente, porque ele já leu tantos, que tem que saber o que ele já leu. Às vezes eu chego na biblioteca, às vezes eu estou numa livraria, eu mando foto para ele. Pô, Rafa, qual que tu não leu? Um amigo secreto de livro, uma boa dica. Dá para fazer, legal, o pessoal legal, não faz de chinela e tal, aquela coisa toda, enfim. Boa. Pessoal, eu quero agradecer, avisar o pessoal aí também, como eles falaram aqui. Gente, aqui em Santa Catarina, parceiraça nossa, eu tô junto com eles aí também. A Du, com certeza, conheço esses caras, assina embaixo. E espero vocês. Posso lançar um desafio? Vamos lá. Isso não tá no script, tá? Vamos lançar uma turma do Duocast, ou né, no Beto Carreiro. Depois a gente lança aí uma propaganda, alguma coisa, e quem sabe a gente até sorteia vagas. Hein? Aí eu botei fé agora. Então aí, pessoal. Vamos pensar, vamos ver como vai ser o Ibope aqui, o pessoal manda lá pra eles, eu quero o Beto Carreiro, escreve. Bastante comentário na foto ali do livro, e aí a gente vai... No livro, pra ganhar o livro, mas também do Beto a gente vai junto. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Queria falar rapidinho, finalizar com nossos apoiadores aí. Antes de nós finalizarmos. Agora é tua vez, Luiz. Agora eu quero ver quem vai ser mais loba. La Loba, moda feminina. A mulherada que gosta dessa frase aí, ó. Alguns dias eu sou mais loba do que mulher. Me dei bem agora, hein? Leva a palestra da Mulher Maravilha lá pra La Loba, manda ela patrocinar uma isso aí. Boa!
Boa. Dá pra fazer um É isso top, aí. hein, cara? Sigam eles ali na rede social, La Loba Womans. É isso aí. É isso aí. 7 negócios imobiliários, vendas e locações na Grande Florianópolis. Agora também eles estão em Itapema. Segue a gente lá, ó. 7 Floripa e também tem a 7 Itapema. Então, eles trabalham com mercado imobiliário aí no litoral catarinense. Aí. É isso aí. Maravilha. Fernando, obrigado. Queria deixar contigo aí as últimas palavras antes de passar a bola pro Luiz. Aí, obrigado por tudo, agradecer. Bom, é um prazer. Fiquei muito feliz em ser convidado. Né? O Luiz, a gente tem uma relação aí já há bastante tempo. O Rafael, né, a gente conheceu aí junto pela amizade do Luiz. E, cara, fico muito feliz de... Hoje, o mercado que a gente atua hoje, parece... Como todo mercado, existe os bons, os mais ou menos e os que não servem para nada. Desculpa, mas é verdade. Como todo mercado tem isso. Então, de novo, eu sei que vocês estão vindo aí com esse trabalho seríssimo aqui do Ocast. Muita gente boa já passou aqui, né? Acompanhei alguns, assisti. Tenho certeza que vai vir muita gente boa aqui ainda. Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Cara, tô feliz demais de estar aqui. Que bom. É um papo gostoso, com amigos e vale muito a pena, tá? E deixando um recado pro pessoal, acho que a gente falou vários insights aqui, né? Então, nunca deixe de aprender. Acho que a gente falou isso aqui, né? A gente sempre vai estar aprendendo até o último momento da nossa vida. Aprendizado é rico, tá? A gente tem que pensar nisso. Usando aí, parafraseando Batman, né? Que o maior medo dele é a maior vitória, a maior força. Então, qual é o seu maior medo hoje? Pensa nele, transforma, resiliência, né? E faça com que ele se torne a maior força. É isso, é o desafio. É porque só tem coragem quem tem medo. Não existe corajoso sem medo. Isso é fato. Não existe corajoso sem medo, tá? E gosto muito de falar em 3 palavras, só para fechar. As pessoas falam, mas como que eu tenho coragem? A coragem, então, é a primeira palavra, tenha coragem. Para isso tem que ter medo. Quais são os medos? Para você criar coragem. Mas às vezes, da onde vem a minha coragem? Vem da experiência que a gente falou agora. A sua coragem vem da própria experiência sua. É de lá que você vai trazer a coragem. Eu posso te ajudar, eu posso te motivar, eu posso te dar palavras de conforto, eu posso te indicar o caminho. Mas a coragem está na sua experiência. Então, assim, no momento de medo, para ter coragem, busque a experiência. Traga para sua realidade aquilo que você já viveu, tá? É assim que a gente viveu pandemia, é assim que a gente viveu as inovações. As pessoas falam que parece que eu tô cada vez... Parece que eu tô sempre no treinamento, eu tô sempre na palestra, mas sempre com coisas novas. Pela experiência e pela coragem de ousadia que a gente tem, tá? E por fim, tudo que for fazer, faça com amor. Que amor se entrega, propósito, e é isso aí. Legal, Rafa. Parabéns, cara. Que coisa linda. Foi uma aula mesmo. Obrigado. Então, pessoal, aproveitar aí... Nós vamos ter durante esse ano muita parceria entre a Du e a Elite, tá? Fiquem ligados, tem bastante curso na região nova aqui, bastante coisa que a gente vai estar fazendo. Fernando, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado pela... Tem a palestra show e tem o podcast show com o Fernando. Boa. Obrigado, cara. Foi demais aí, aprendeu bastante coisa e tenho certeza que o pessoal vai curtir muito aí o que tu trouxe e tudo que a gente vai ter pela frente durante o ano aí para desenvolver. Obrigadão aí por estar junto. Luiz, tá contigo. Fernando, só agradecer, né, pelo teu tempo de vir aqui bater um papo com a gente. É um aprendizado toda vez que a gente conversa, né? Então, acredito que quem está ouvindo e vendo a gente pelo nosso canal do YouTube, certeza que aprendeu muito com a gente hoje e só tenho a agradecer. Rafa, obrigado por mais um episódio, né? Tamo junto aí. Pessoal, lembrando a todos que esse episódio vai pro nosso canal do YouTube, do Cash Oficial, e sigam a gente em todas as redes sociais que a gente tem. Botam lá, do Cash Oficial, Instagram, Facebook, em todas as redes vocês com certeza vão achar e vão gostar bastante do nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até mais!